Noite. Hoje estamos no dia 4 de outubro, passado a tsunami da eleição. Ontem eu fiz um arremedo de resumo dessa eleição que tanto nos enfeitiçou, e tanto nos apaixonou e tanto nos surpreendeu. Aqui ao meu lado pela terceira vez, ele, jornalista Antônio Muniz, um dos caras que mais conhece de política no Acre, que ao lado do Evandro Cordeiro faz uma dupla de sucesso absoluto, agora na TV Cultura e no jornal Rio Branco, e o riobranco.net. É a terceira participação desse cidadão aqui no meu programa, eu agradeço a ele, e sempre, como diz aquele cara, sempre no redes muitos cliques. Então esse cara quando vem a gente sabe que é sucesso absoluto. E nós vamos falar de quê? Falar de política, né? Porque essa eleição, ela realmente é um divisor de águas, não é? Você concorda comigo? Você apresente aí, dê uma mãe pra galera e... Hoje nós estamos meio distante, não vai dar para dar aquele alôzinho para aquelas turmas que vai subindo, daqui a pouco vai vir. Não para ver não, mas boa noite, amigos internautas, boa noite, meu amigo. Obrigado. Jorge Brau, parceiro. Parceiraço, né? Minha primeira entrevista com relação ao professor Corrupção e Perigo foi lá. O programa começou lá, né? No outro programa, mas... Entrevista da tarde. Mas a cara foi boa. Tanto é valeu que a pena, sucesso. São 6 meses, mano. Hoje é a live de número 113. Eu acho que o sucesso está além do que você imaginou. Não, eu queria 5 mil por ano. A gente conseguiu 5 mil por 4 meses, entendeu? Mas você também tem muita credibilidade. E sem nenhum processo, né? Sem nenhuma rusga. Quem quiser, nós vamos falar muito sobre política hoje. Quem se sentir ofendido, melindrado, me liga. 999670055. Nem precisa recorrer. Não vai gastar dinheiro com esse negócio de advogado. Só ligar para mim 9996700. Brau, você naquela hora. Tudo bom, meu amigo? Parceirão aí. Ó, é o amigo Lauro, homem do Bitcoin. Quer investir no Bitcoin, fala com ele. E também está mexendo com farinha, né? Com farofa, aliás, agora. Então veja bem, o dia hoje, olha agora do momento já. Não é a farofa qualquer não. Não, é a farofa com vários sabores. Farofa com linguiça. Gostei e recomendo. E daqui a pouco nós vamos ter um outro empreendimento que ele vai fazer ali, depois eu conto como é que é, eu vou fechar com ele comercialzinho para tá certo. Então veja bem, eu quero mandar um abraço especial para o Ailton Oliveira, para a amiga Melissa Jares Oliveira, meus amigos lá da comunicação da prefeitura, e ao prefeito João Mocalon, que é um dos nossos apoiadores do projeto. Boa recuperação do nosso amigo Ailton. Daqui a pouco ele está chegando, tá educadinho, já perdeu muito peso, né? Vai voltar para a batalha. Mas e de casa tem uma esposa lá coordenando, só tudo está dando como manda o figurino. E olha só um detalhe, através do Ailton eu conheci o Wagner, da Cidade Publicidade. Gente boa. E outra coisa, Cara do bem. A gente vai trocar muitas ideias sobre aqueles outros projetos que eu lhe falei também, né? Então o dia hoje, olha agora no momento já, e lembrando para você que mora no segundo distrito, que a prefeitura disponibilizou para você um CAC, tá no mercado do 15. Agora você não precisa vir para o lado de cá para resolver as situações da prefeitura. Tudo está interligado, então você vai no CAC do mercado do 15 e resolve as suas situações. E olha bem, a prefeitura de Rio Branco está trazendo para ela o que deveria ter sido feito pelo governo, que não foi feito por vários motivos. O prefeito anunciou a construção de 1.000 apartamentos populares. Desses apartamentos, 1.000 vai ter a participação dos servidores do município, que ganham até 3 salários mínimos, que terão subsidiados 90% do custo da obra. Isso, e ele lançou um desafio também, né? E o pessoal que vai, que tem o benefício Bolsa Família, Auxílio Brasil, também vai poder participar, e aí nesse caso é de 80% do valor subsidiado. Eu só não entendi, parece que ele falou, na entrevista ele falou 2024, mas acho que foi 2023, né? Não, é porque além desse aí, eu tenho outro empreendimento que é diferente. Você está correto em relação aos apartamentos. Agora ele lançou o desafio de construir 1.001 casas populares no dia, marcou o dia, no dia 24, no dia 31 de março de 2024. 31 de março de 2024. Vão ter sido entregues? Porque o Willis Rezende, há mais ou menos 20 anos lá em Goiânia, ele construiu, quando ele foi governador de Goiás, ele construiu 1.000 casas populares em um dia. O Mocalon quer quebrar esse recorde, ou recorde, como que 1.000 populares construindo 1.001 casas. Serão casas populares que serão entregues às famílias de baixa renda a custo zero, 0,800. Isso dá respaldo, viu? Com certeza. Que é mais ainda com madeira que seria queimada, seria destruída. Madeira prendida pela Lima e tal. Aí, de cara você vê que é um projeto socialmente justo,
é economicamente viável porque pode virar um modelo. Sim. E do ponto de vista ambiental, mais do que correto. E a voz que você está ouvindo aí é da Irene Bombom, que nós estamos aqui na Corujas Bia, tá vendo? A casa da Irene de noite e de dia. A casa da Irene de noite e dia, E eu já ouvi falar que estão querendo transformar em cabaré da Irene. Eu não sei como é que vai levar. É porque a onda agora é cabaré. Quando eu era criança, o cara falava cabaré de si. Se eu falasse cabaré, levava mozado no agora cabaré é o seguinte, tem cabaré essa noite. Você sabia que a palavra suruba foi popularizada na música do Mamonas Assassinas, Roda Luta Vida, até então a suruba era proibida. Aí tinha uma criancinha de 5 anos, vamos passar a mão na mão, sacanagem, meu Deus, mas vamos passar porque interessa. Apoio também do meu amigo Iaia Santos, ele agora virou produtor rural, lá na Chácara Conchega, ele planta a pimenta e o açafrão. O açafrão totalmente natural, desde a época da semente até a produção, e o açafrão dele é vendido no Ara Super do Tangará e no Ara Super do Aviário. Soares, se preocupe que esses dias eu estou batendo na sua porta, estou fazendo comercial seu, mais de 2 meses, tá bom? E o EE vende essa pimenta EE, bastante conhecida no Brasil inteiro, e se você quiser conversar com ele, 999-82-2286, 9242-2286, ou então se você quiser comprar pimenta, você liga pra gente, aí a gente faz o seguinte, eu vou deixar especialmente para você, 9967-0055. Pimenta EE e açafrão EE, os nossos 2 apoiadores até o momento, tá? Então vamos lá, Muniz, qual a nota que você daria para essa eleição 2022? Uma nota de 1 a 10. Mas como assim? Não, a nota, no geral, assim, foi água de açude, foi de tsunami, foi maré alta, maré baixa, como é que é? Não, porque aí você pode analisar de vários aspectos. Mas um aspecto de ebulição, um aspecto sorrisal, né? Efervescência. Toda que é o que motiva, né? Na verdade, toda eleição é mais ou menos assim. Não. Você sonhar. Foi a primeira que eu vi o mandato judicial mandar suspender o debate. Não. Já foi duvidar. Não, preste bem atenção. No fundo ali, não foi suspender o debate. Vamos colocar os pinos. Ou deixa o menino entrar ou não deixa. É isso. A juíza, a decisão fim. Na verdade, a juíza, né? A juíza no geral, porque todo desembargador também é juiz, mas a desembargadora, ela acatou então o pedido, teve um recurso. Mandado de segurança. Isso, mandado de segurança. E aí deu a ele o direito de participar do debate. E a emissora foi notificada com antecedência. Anunciou. Chegou a anunciar a presença dele. Aí eu não sei porquê, aí o problema ele já estava no estúdio, eu não sei porquê isso. E aí simplesmente ignoraram ele no primeiro bloco, aí no segundo bloco aí veio a. Eu posso te dar uma dica? Sim. Trabalhei na Rede Amazônica por 5 anos. E eu, inclusive, tive que mover um processo contra eles, ganhei uma certa quantia, que na época foi bastante vantajoso. 2 anos de briga. E eles confiavam muito, eles confiam muito no jurídico deles. Tanto o doutor Milton Cordeiro como o doutor Felipe Dal. Aliás, como nós nos conhecemos, você estava lá ainda. Pois é, então naquela época eles. Então o que acontece? Eu acho, os meus bustos me contaram, que isso foi Felipe Dal Júnior, que tem o DNA do pai dele. Vamos fazer o seguinte. Não aceita e acabou, deixa que a gente responde o resto. Eu acho que foi porque o rapaz disse. Ele tinha essa opção. Não, e foi o David Raul me falou. Eu fiz a live na sexta-feira com o David Raul, né? Para a gente fazer uma participação, a avaliação dele nesses momentos, nessa efervescência. Ele disse o seguinte: eu já estava dentro do estúdio, já tinha um púlpito para mim, um microfone na minha mão, quando foi avisado que a direção maior de Felipe Dal Júnior, eu tenho porque eu já trabalhei lá, eu sei como é que ela funciona. Pegaram a multa de 100 mil, mandaram prender o diretor comercial, ele foi levado para lá e vai ter desdobramento. Quer dizer, a gente sempre ouve falar que houve a multa. Agora, se a TV vai pagar a multa ou não, a gente deixa para lá. Tanto é que a TV Gazeta aproveitou o embalo e já deu aquele revertério. Não, já que o Gladson não vem, vamos falar com o Daniel. Eu assisti o debate, foi 2 horas e 40 minutos. Eu tenho registrado, eu acho que até amanhã para vocês. Mas você fez 7 participações, ou 8, aliás. Tranquilo. Sem problema, ninguém ofendeu a hora que ele olha, a legislação eleitoral é bem clara. Quem quiser tirar tudo pode ler. Ela não proíbe nenhum candidato, ela não proíbe nenhuma emissora de participar do debate. Ela diz o seguinte: que os partidos que não têm assento, não têm representatividade na Câmara Federal, na Câmara Federal, as emissoras de TV não são obrigadas a convidar o candidato. Agora, não são proibidas também, preste atenção. E nem o cara é proibido de participar do debate. E o próprio Zé Alexandre disse no debate do Rio Branco
que a TV Branco aceitaria fazer. Aceitaria. Os assessores que não deixaram. Mas aí os partidos também, nesse caso, os candidatos, eles podem dizer, olha, nós queremos. Se ele participar, a gente está fora. Então nós não queremos ele participando. Mas foi tipo assim, não queremos. Agora veja bem. Aliás, no fundo, foi até bom você tocar nesse assunto, que o nosso debate foi tão criticado, e no fundo foi o melhor. Não foi o melhor, debate, porque no debate da TV foi aquela bagunça generalizada. E da TV Acre, da TV Gazeta, o governador, a estrela principal da festa, faltou não foi. a ser batido, né? Exatamente. Agora, para tu ver, o Lula optou em não ir para um debate presidencial. Isso. Levou tanta cacetada que no outro ele foi só para pegar o direito de repórter. Então, pelo menos isso, né? Ele não queria ser chamado de ladrão, né? Ou nem de ex-presidiário, mas tudo bem, né? Agora eu quero ver os dois frente a frente ali. Cara a cara, tete a tete. Eu espero que não aconteça isso. Prezado ex-presidente, sim, meu presidente, eu espero que a coisa seja, né, no mínimo por aí, mas talvez não seja, né? Vamos dar logo o gardenalzinho para quem tem gardenal. E nessa campanha usaram outra frase agora, frase. O Papa perdoa, o padre não. Pois é, o padre não. E entre a Simone e a outra que escapou foi a mulher do padre. Porque é o seguinte, agora é a dupla sensação do momento, é Simone e Soraya, né? Simone Duas senadoras que só são senadoras hoje, graças à onda bolsonarista, elas estavam lá embaixo nas pesquisas, aí o Bolsonaro disse, não, as meninas estão comigo. E aí elas ganharam isso. Fez que nem outro, vem cá, Soraya, estão comigo, tá ok? Pois é, então nós vamos ter muita coisa para falar hoje. Vamos aqui à Assembleia Legislativa, né? Posso dar uma manchete para a gente? Pode. As pesquisas, que agora não tem mais não, são institutos, são empresas. E eles dizem assim, nós vendemos pesquisas e vendemos também resultados. Deu tanta confusão que virou caso, por isso o ministro da Justiça pediu agora uma investigação. Vendemos pesquisas e resultados? Nós vendemos pesquisas, mas também vendemos resultados. Aí a bagunça foi tão grande, o desencontro foi tão grande que o ministro da Justiça hoje pediu uma investigação. Deu Polícia Federal no caso. Maravilha, eu gosto quando a Polícia Federal entra. A gente mais ainda? Os senadores querem criar uma CPI de 27 assinaturas, que representam, né, o texto dos 81 senadores, já existem 16 assinaturas. Amém. E vai. Mas vem cá, vamos votar, vamos assinar isso. Aqueles que foram reeleitos e os que não foram reeleitos. Vão assinar só para sacanear. Só para sacanear, né? Mas veja bem, então vamos lá. Então veja bem, a Assembleia Legislativa, a relação está aqui. Então nós vamos, aproveitando essa mente brilhante que está aqui ao meu lado, nós vamos esmiuçar um a um. Entendeu? Nós vamos começar aqui, até porque teve voto de legenda. Sim. Então teve gente que, tipo assim, eu me lembro do doutor Minoro, teve mais votos do que o Antônio Lúcio, do que o Eduardo Veloso, e foi fora por causa do... Optou por um partido que não tinha estrutura. A gente já sabia disso. E é a segunda vez que ele chega na beirinha. A gente já sabia disso. Aquela eleição de prefeito, ele chegou no clímax, o clímax eleitoral, claro, uma semana antes. Então desidratou, aquele papo de banheiro, não sei o quê. Então vamos lá, vou passar a lista aqui para ele, e vamos, se você quer aqui embaixo para cima ou de cima para baixo? Melhor de cima para baixo. De cima para baixo, né? Então vamos lá. Primeiro aí, quem foi eleito, a quantidade de votos. Nicolau Júnior, campeão de votos, 636. Certo. O que levou Nicolau a isso aí? 3 mandatos, é o terceiro mandato, isso. Uma condução... Terceiro mandato, presidente da Assembleia Legislativa, é um outro poder, né? É um poder, é cunhado do governador, é um cara humilde, na dele, muito discreto, acho que nem usa o poder que tem. Cruzeiro do Sul. Tem um colégio forte, né? Tem uma base forte no Cruzeiro do Sul. Trabalhou ao longo dele em outras regionais, como Brasileira, foi bem votado na Irlanda, aqui na região de Rio Branco. Agora eu vou Estava na cara que ele seria o mais votado. Agora eu vou lhe explorar. Ele teria cacife por uma candidatura a deputado federal? Teria. Com certeza. Então ele optou por meu tio de Fortaleza, Gutenberg Grau, ele foi vereador por 7 legislaturas seguidas. E o pessoal perguntava, por que você não galga? Ele disse, não, eu quero cuidar da minha cidade. Eu fui eleito branco, meu foco é a minha cidade. Então ele fez coisas, lá ele tem escola, tudo. Então ele tem uma visão dessa para ficar aqui. Eu acho que ele gostou de ser presidente da Assembleia e agora ele pode de novo ele vai ter toda uma condução. Sim. Teve uma nova legislatura. Foi 3 vezes. Foi o Detecão. 3
3 vezes, né? Sérgio Cantacão ia se aposentar já como Certo. Então vamos aí, segundo. Segundo, a deputada Maria Antônia, também do PP, Maria Antônia do PP. 10.485 votos. A diferença é bastante considerável, 6 mil votos. Não, 6 mil, quase 6 mil votos. 6 mil votos. É. Ela é de Cruzeiro do Sul, né? Antônia Ela é de Luz? Cruzeiro do Sul. Aliás, ela mora em Cruzeiro do Sul, mas ela é natural de Brasileira. Brasileira. Então, onde ela foi bastante prestigiada por votos. Certo. Aí, número 3. Emerson Gerudi, Vereador. Vereador, Deixa advogado, eu 8.540 votos. Diferença de 2 mil para o terceiro colorado. Aí é uma coisa bem bacana, né? Exatamente. Ele fez campanha. E olha só, aqui há um diferencial muito grande entre Maria Antônia e Emerson Gerudi. Maria Antônia é aquela pessoa que ao lado do marido dela, hoje prefeito de Rodrigues Alves, o dedo, foi prefeito lá 3 vezes. Francisco Wagner, Francisco Wagner, Santana de Amorim. Eu conheço o dedo. É o dedo. Eles é o seguinte, eu não vou dizer que eles compram voto, não compram. Eles fazem assistencialismo o ano todo. Eu conheço o mandato dele, dele. O dedo já era. Pode dar na sua casa, eu fui vizinho deles na Tropical, pode dar na casa deles agora. Hoje é terça-feira. Tem no mínimo 15 pessoas do interior. Alojadas lá. Beleza. E eles têm uma casa de apoio que tem uma capacidade para 40 pessoas. Normalmente está mais ou menos com a capacidade aqui, ali próximo ao cemitério Morada da Paz. Interessante. Eu fui lá. E isso é o seguinte, independente de ano eleitoral, eles mantêm esse pessoal. O que eles fazem lá? Rapidinho. Eles têm atendimento lá, eles têm alimentação. Isso sabe que o Garcia fez em 86. Como fosse eu diria um hotel, mas uma casa de passagem. Uma casa de passagem. E aí no dia seguinte tem o carro que vai levar eles à unidade de saúde, para fazer documentação, enfim, é uma assistência integral. Quem conhece é outra coisa. O quarto, vamos lá. O quarto, sim, aí o contraponto dele é o Jarudi. O Jarudi não paga uma Coca-Cola para ninguém, é voto ideológico aqui. Eu não diria nem ideológico. Os votos flavianos foram para ele. São votos daquelas pessoas que acreditam que é possível fazer diferente. Certamente mais da metade disso aqui o pessoal, os eleitores não conhecem o Jarudi, mas votaram nele pessoalmente, não conhecem pessoalmente, mas conhecem o trabalho dele ainda. Os MDBistas antigos, né? Isso. Que deixaram de votar no Fazenda, agora estão votando no Jarudi. Exatamente. Não, acho que não, isso não. Não foi voto do MDB, é voto de pessoas que acreditam no trabalho dele. Não conhecem o Jarudi, mas conhecem o trabalho. Diferente da Maria Antônia, que não vou tirar os méritos dela. É uma deputada que ajuda e ajuda muito. Viu? Quinto lugar. No quarto ainda. Manuel Moraes, do PP, 8.470. Deputado reeleito. Deputado reeleito. Tranquilo. Ele é de Rio Branco e foi a base? Ele é de Chapuri. Evangélico? É de Chapuri. Ele é temente a Deus, né? É de Chapuri, tem a base lá. Tem muito voto no Alto Lago todo, Brasileia, Taçolândia, naquela região. E é membro da mesa diretora. Maravilha. Quinto, Gilberto Lira, União Brasil. Eu não lembro dele. Ele era vereador, não? Eu para ser sincero contigo e com os nossos internautas, eu não conheço pessoalmente, só por nome. Já o entrevistou, não? Não. Provavelmente vai, nessa legislatura deve fazer alguma coisa. Seja. Clodoaldo Rodrigues é o ex-prefeito do Cruzeiro do Sul. Ele era vice e assumiu naquela crise lá, instalada quando o prefeito era o Wagner Salles. Não, o Derlei Cordeiro. Então ele foi eleito com a base lá em Cruzeiro do Sul. Tem alguns votos aqui na região de Rio Branco, do Alto Acre, mas a base foi lá em Cruzeiro do Sul. Sétimo. O sétimo aqui. André da Droga Vale, é um amigo nosso, de infância. É deputado, né? O pai dele trabalhou conosco lá no Rio Branco. E a Droga Vale foi meu vizinho aqui na Isala Parente. Que era o pai dele? O Pedro Moura. Foi jogador de futebol. Atua em várias áreas. Foi funcionário lá do jornal Rio Branco, ele era fotógrafo profissional. Maravilha. Vamos na sequência, quem é o próximo? Pedro Longo, ex-juiz. Ex-deputado, andou pelo PV. Líder do governo. PDT. Isso, andou pelo PV, foi presidente do PSL. Agora está no PDT e tem mais voto do que eu tinha. Só uma crítica. Senhor Pedro Longo, eu já falei isso aqui na live e eu vou dizer para o senhor. Aquela sua lei que proibiu fogos de estampido, eu achei bonita, eu louvei aqui, eu falei que era muito interessante. Até questionei o seguinte: quem vendia à época, estava ainda vivo, era o rapaz do Baza Chefe, o chefe. Então eu até falei, olha, deve haver alguma compensação financeira
porque ele vai deixar de vender os fogos com estampido e vai ter uma redução nisso, então ele podia ter uma isenção de imposto para isso aí. Só que é o seguinte, os próprios deputados que votaram e aprovaram a lei que o governador sancionou, passaram a campanha todo dia soltando fogos por aí. Então, assim, o senhor tem que fazer o seguinte, antes do senhor colocar a sua lei, vamos organizar. Ele fez até audiência pública, o pessoal do Ministério Público, mas não adianta nada. O pessoal desrespeitou a lei, a eleição inteira, e olha que ele não acabou. Tá? Só uma registra para ele ter. Tá rapidinho aqui. Quantos votos? Tá rapidinho aqui. O Gilberto ele teve 8.407, o Clodoaldo teve 8.227, o André da Droga Vale 8.157 e o Pedro Longo, nós estamos agora a questioná-lo, 7.732. Essa de 8.000 foi muito impressadinho. Foi. Depois do Pedro Longo, vem quem? O Luiz Tia do PDT. Esse aí é o velho conhecido já. É pro quinto mandato. Quinto mandato, você vai ficar com 20 anos, está se aposentando, né? Está se aposentando. Conheci o tio, conheci a mãe dele, conheci a família dele, a Marise, e as irmãs dele, muita gente boa. É gente boa, o tio. Já forneceu marmita para o governo, depois começou a fornecer água, sempre ele fornece o tio é um amigo nosso, então o pessoal não vai levar nada pro lado da maldade. Agora, onde sabe aquela história, se é governo, sou contra, ele fala o contrário. Se é governo, eu estou dentro. Pois e quando ele disse que ia sair do governo, porque ele quer entrar um pouquinho mais. Esse é o tio. Fez que foi, não foi, mas acabou. Mas é um detalhe interessante. É isso. Inclusive, a irmã dele tem algumas terceirizadas, né? Sim. Pra 7.390 votos. Tá, vamos pro próximo. Eu já sabia que ele seria. Mas tipo assim, mas aí é igual o Mané Machado, tá descendo, né? Tá descendo. Nas primeiras ele estourou a bola do balão. Vamos lá. Fagner Calegaro, do Podemos. Aí, parceirinho nosso, apoio o nosso programa. 7.112 votos. Pois é, 7.112 votos aí. E é uma umidade terceirizada. Exato, né? E também fez uma parceria com o Bruno Moraes, sim, que foi do Sebrae. O Bruno Moraes teve 4.700 e poucos votos. Mas ele foi para federal. Ele foi para federal, mas aí federal a gente vai falar depois. Depois. Luiz Gonzaga, que é o atual primeiro secretário da mesa diretora do PSDB, né? Isso. Inclusive o PSDB focou, teve algumas divergências, né? Ele teve no PP, depois voltou para o PSDB. Ele tinha. Ele tinha voltado ao PP, porque o primeiro mandato dele de vereador, em 92, foi pelo PP. Porque a época era PPR. Mas teve algumas fogueiras da vaidade aí, né, do PSDB, e depois a gente não vai nem comentar isso, que vai terminar sobrando para mim. Depois, quem é? Aliás, ele teve que entrar na justiça, para garantir o direito de disputar a reeleição. Não. O presidente do partido não queria mais ele. Não vamos dizer que eu não do partido, não, pelo amor de Deus. Calma, faltando 5 meses para me aposentar. Tá bom, né? O cara me manda para Mané Urbana, para Mansulim, eu vou lascar. Ele não tem poder sobre você, não. O quê? É amigo nosso. Deixa pra lá, mas graças a Deus. Em casa, pronto. Tá bom, Manuel Pedro, correia. Fala aí. O próximo. É o Wendy Lima, União Brasil. Wendy Lima, 673 filho do N Lima. Mais um clã que se. A Wendy, será que aquele Wendy é aquele da fada sininho daquele, né, do Peter Pan? Deve ser. É o Wendy, né? Deve ser o Wendy Lima gostava muito do Peter Pan. Deve ser uma homenagem. Ele vai acabar dando uma porrada com ele. Mas quantos votos ele teve? 6.673. Tá baixando. Eu não tenho muita amizade com ele, não, mas com o pai dele, a família é gente boa. Próximo. Tadeu Assento, do Republicanos. É brasileiro, né? Ele é brasileiro, irmão da prefeita. Aí, né? Irmão da prefeita. 6.175 votos. Tá. Irmã da prefeita Fernanda Sen ainda está no PT, certamente. E foi que casou com o filho da Wanda Milani. Israel Milani. Aí depois que o pessoal queria impeachmá-la por conta disso. Nada a ver. Põe no desse, mas o pessoal é muito engraçado. Qual é o próximo? Adailton Cruz, vereador. Sindicato da Saúde. Sindicato da Saúde. Aí já é um sindicato mais organizado, vamos para lá para dentro. Olha, esse aqui a gente tem que tirar o chapéu, 6.157 votos. Evidentemente que tem estrutura do sindicato, mas outros usaram a estrutura do sindicato e não chegaram lá. Ele foi eleito vereador, bem votado, e agora teve mais votos e obteve, ficou entre 14º lugar, 14º é o deputado. 15º. Doutora Michele Mello, do PDT, 5.990 votos. Posso fazer uma observação? Se eu tiver certo, você concordou ou não? O seguinte, a Michele, ela arrebentou na eleição para vereador, da última eleição, acreditam-se alguns analistas políticos, porque ela não vinculou o nome dela com o Santiago. Isso. Porque nós tivemos o plano do Santiago, nós temos o Carlos como vereador, o Rony Von como federal e o Elcio como estadual. Foi uma época do plano do Santiago. Então agora já ficou claro para a população que ela é do clã do Santiago. Então não teve, quantos votos ela teve? Agora ela teve 5.990 votos.
Na eleição para vereador ela teve Não, ela teve mais ou menos essa votação. Agora, foi a mais votada, porque era eleição municipal. Né? municipal, né? Tá, o próximo. Próximo, Edivaldo Magalhães do PCdoB, 5.822 votos. A estrelinha vermelha que se salvou, Foi, né? escapou. O que antes era conhecido como a mala eleitoral, uma mala de papelão de estudo rodoviária sem rodinha, Isso. entendeu? E com ônibus atrasado. Hoje o pessoal da frente é obrigado a reconhecer que ele foi o único que dentro da estrutura do PCdoB, a Perpétua não foi, a esposa dele, é 6513, e ele foi deputado estadual. E ele só foi graças ao quê? A um instituto chamado Federação. Se não fosse a federação com PT, PV, PCdoB, estaria fora. A gente está no pessoal, né? A gente está no pessoal. Quem é o próximo? O próximo é Afonso Fernandes do PL. Que foi do PMDB, que em 1641, foi vereador, cheguei a votar nele. Em 96. Que em 1641. Ex-árbitro de futebol, Também, empresário. agora ele tá também é um da terceirizada. Barbadinho, todo barba branca, ele quase eu não reconheço. Entendeu? Tá diferente mesmo, o visual tá diferente, pô. Eu até não reconheci direito. É porque o Afonso era muito namorador e agora ele está Qual foi a votação dele? E agora ele está mudando, né? A votação dele? Afonso, 5.731 votos. Próximo. Ele também é das terceirizadas. Então, com certeza. Vamos lá então. Antônia Salles, MDB, 5.720 Antônia votos. Salles é a irmã, mulher do Wagner Salles. Isso. Essa, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Ela é a peruana? Tem dupla nacionalidade, né? Quantos votos? 5.720 votos. Mas vem uma descendência. Ela né? diminuiu um pouco, né? Diminuiu. Qual é o próximo? Tanísio Sá, do MDB. Tanísio Sá, ex-prefeito. Manuel Urbano. Né? Eu já sabia que ele seria eleito porque... Ele é irmão do Itamar de Sá? Não, do Tanísio Sá. Do Tanísio Sá. O Itamar de Sá é lá da região, lá de Taumaturgo. Taumaturgo. Eu conheço o Itamar de Sá. Quantos votos? Ele teve 5.703 votos. Próximo aí. Próximo, Chico Viga do PDT. Chico Viga é deputado? Atual deputado, foi reeleito. Tá. Quantos votos? 5.601 votos. Agora olha a diferença de 11.000 votos dentro colocado. O que faz a força da mesa de diretor. Quem mais aí? Gênio Diniz, Republicanos. Agora veja 5.512 votos. É irmão do Gerlen. É irmão do Gerlen. Mas parece que não se fala, é isso? Não. Existe uma não, é intriga da oposição. É intriga da oposição. E ele vem de onde? É de... Sena Madureira. Sena Madureira. Aí é que tá. Sena Madureira tem 3 deputados estaduais, né? 3. Aqui é o... E 2 federais. E aqui vem o quê? Quem são os outros? De Sena Madureira? Sim. Deixa eu ver aqui. Gênio Diniz. Eu não identifiquei os outros. É o vice, já está para cá. É o vice-prefeito. De baixo aqui. Quem é o próximo depois dele? É o vice-prefeito de lá. Esse aqui quem é o próximo? Esse aqui é o Pablo Bregense. Esse aqui foi a grande surpresa. O penúltimo. Ele é da Baixada, ali. Irmão do Novo, do Bode. Sim. Eu lavo a minha moto lá, a família é muito grande. E ele é filho do Bregense, aquele velhão do chapéu da Curió. Ei, que bom! Ele apoia a Montanha Lúcia. Não, mas ele... Mas no passado... Ele fez uma parceria também com o Adriano. Sim. Então naquela parte da vida... Eu digo o pai dele, né? Um tempo apoiou, né? Faz tempo já. Mas nós passamos aqui... Passando por quem? Passando do Arlenilson Cunha do PL. 5.471. É aqui de Rio Branco, da Vila Acre. Ele é policial penal, antigo agente penitenciário, policial penal, e foi presidente por mais 2 anos. A vaga do René Fontes. Foi. O René Fontes era sempre, né? Isso. E ele substituiu o René Fontes lá da presidência do IAPEM. Ele foi presidente do IAPEM por mais de 2 anos. Então o René Fontes tem uma caveirinha de burro nesse negócio aí, né? Isso. Agora o Arlenilson Cunha conseguiu fazer um bom trabalho lá e foi reconhecido pela categoria. E a categoria é grande, muito grande. Nas reivindicações que junto ao governo do Estado, eles sempre reivindicam auxílios, E olha que eles estavam meio divididos, porque o presidente da associação também foi candidato. Quem? Esqueça agora o nome dele. Também foi candidato. O sobrenome dele é França. Esqueça agora. Mas a gente lembra. Tá, tudo bem. Agora, e último entrando aí na... Doutor Eduardo Ribeiro, esse merece também. Eduardo Ribeiro. Pensa no cara, gente fino. A primeiro mandato era vereador, não? Como é que era? É o primeiro mandato. Primeiro mandato. Ele foi presidente do INCRA, ele foi advogado. Filho da família Ribeiro, é filho do Dr. Valmir Ribeiro, da doutora Edilza Ribeiro. Valmir Ribeiro? A gente Tribunal de Contas? Sim.
Ah, então tá É explicado. gente boa. Tem toda. Agora, é um cara muito. Assim, com todo respeito aos demais aqui, com todo respeito aos demais aqui, nenhum é tão educado quanto esse cara aqui. O André da Droga Vale também é um O amigo. doutor nosso. Hamilton também, quando foi deputado, era um sujeito. Esse aqui é brincadeira. Olha, você pode até dizer que ele foi eleito em nome da família, tudo bem, mas não só por isso. Certo, agora Ele me tem diga uma méritos também. Tá, agora tipo assim, antes da gente passar para os federais, quer dizer assim, essa lista ainda pode ser mexida. Essa lista não pode ser alterada. Nós, durante a campanha, nós indagamos que nós podemos ter no nosso celular aquele pardal. Isso. Era um aplicativo de denúncias para o TSE, para o TRE do lado. Então, o que acontece? A última vez que eu vi, tinha 872 denúncias. É claro que o TSE e o TRE não tem perna para cobrir tudo isso. Então, qual seria o procedimento lógico? Agora, pega esses processos que foram eleitos e vamos nos debulhar sobre esses processos e angariar provas. Mas como próprias pessoas do TRE disseram, olha, a justiça é lenta, existem vários mandados de segurança, liminares, etc. e tal. Então, teve caso aqui de um governador que teve 2 mandatos, foi condenado 10 anos depois da primeira denúncia. Então, isso aí é fato. Eu conheço um cara que ele foi condenado por ser prefeito de uma cidade, e ele já estava no segundo mandato em outra cidade, também aprontando. Pois é, aí para te ver a família do Toto, o amigo Toto, afinado, João Soares de Figueiredo, na Paraíba tinha 3 cidades. Era ele aqui, outro aqui, outro aqui. Aí quando estourava o mandato, a mulher dele vinha para cá, a mulher do outro ia para cá, né? Ficava sempre. Fazia esse revezamento. E sempre conseguido. Agora, a renovação foi em torno de 50%. Isso, mais um pouquinho, mais foi menos do que a última foi 70%, né? Então, quer dizer, chegou aqui 3 vereadores, chegaram e tal, sendo Madureira com 3 representantes, ficou um negócio bacana. Sim, com agora, assim, se nós fôssemos o governador Gladys, 4 municípios do Acre, o PT ganhou, né? E nós pegamos o Nordeste, o que acontece? Deve haver uma reunião, o governador deve pedir aos deputados, aos deputados federais eleitos e tal, que haja um empenho para que, já que a maioria foram, acredita-se que signatários do Bolsonaro, seguiram o Bolsonaro, para que haja um empenho para que esses votos, por exemplo, o Alan Henrique, 157 mil votos, sejam designados também para a questão do... Agora vamos pular deputado federal, vamos para senador. Antes disso, se você me permite. Fique à vontade. Eu conversei sobre esse festival de denúncias, eu conversei um dia desse com a doutora Denise Castelo Bonfim. Essa que deu a mina lá, né? E ela me disse o seguinte: são denúncias demais. Denúncia é aquela coisa vazia, são acusações. Certo. São mais de 800, né? 872, Você que eu vi. batendo no liquidificador, talvez sobrem 80, que tem algum fundamento. A Justiça Eleitoral não vai perder tempo com isso, não. Pode ter certeza. Anote aí, não vai perder tempo. Tranquilo. Agora, o que não pode ser feito, sabe o que é? Sem citar nomes, porque a gente acaba sendo amigo de todo mundo, né? E Rio Branco é uma cidade muito pequena. De Muro Baixo. O que não pode, sim, com certeza. O que não pode ser feito, sabe o que é? É você tirar um comprador de voto e coloca outro. Certo. O que adiantou? Uma Heineken para o nosso... Não, se tiver uma escola, melhor. Você escolhe uma Heineken ou uma escola. Isso tudo bem. Aqui é muito... Eu não estou podendo tomar porque eu estou... Original. Eu não estou podendo tomar porque eu estou em tratamento de saúde. Vou fazer 60 anos daqui a 4 meses, então eu estou me preparando. Vamos fazer uma festa, né? Não, eu estou pensando ainda. Primeiro eu quero estar vivo até lá, né? Dia 20 de fevereiro de 2023. Vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer a festa não aqui, lá no nosso programa. Tranquilo, beleza, você que manda, entendeu? Agora imagina um bolo com 60 velas, vai ser de lascar, tá? Eu estou tomando água mineral com gás. Fique tranquilo, meu povo aí, tá? Então vamos lá. Passando agora vamos para senador. Eu acompanhei a apuração e o doutor Genilson, que a gente falava que tinha sido o grande prejudicado, mas parece que ele navegou super bem entre os candidatos, né? Ficou em segundo lugar durante muito tempo. Aí quando o voto da Baixada veio, colocaram o Leão Murim em segundo lugar e o Alan Henrique. Agora me explique uma coisa. A gente falando em voto casado, né? Como explicar o Alan Henrique com 150 mil votos e a Mirna Miranda, irmã dele, teve apenas 4 mil votos e tal? Não houve a vinculação, ele não puxou Tá chegando um pouco, se não quiser. Não houve a vinculação dele com a irmã.
Como é que a gente explica isso? Realmente um vai e puxa o outro, né? Viu o que o cacete faz? Oh, meu Deus do céu. Ah, não, fica à vontade. Mas tudo, até a cerveja é original. Amém. Tudo nosso é original. Vou explicar pra ti aqui. A Mila deve confirmar isso. A Mila. Sabe por que a Mila foi candidata? Vou explicar pra ti. Para preencher a cota de mulheres, não, né? Primeiro, para preencher a cota de mulheres. Segundo, para melhorar a legenda do partido dela. Era bem conhecido. Mas tanto é que o partido dela foi um grande vitorioso nessa eleição. A exceção depois do governador que foi reeleito. Ninguém teve mais votos nominais do que a União Brasil. União Brasil. A maior parte do Brasil, né? Com a maior verba. Não, um dos maiores, né? Porque ele elegeu. Quando ele foi formado, ele pegou todo Sim, mundo, né? Pegou. Ali foi a união do Democratas com o PSL. Então, os democratas se uniram aos sociais liberais. Aí fundaram a União Brasil. 59 deputados. É a terceira maior bancada. Eles só perdem para o PT, que elegeu 80. PT, e o PT, 80. E o PL, que é o novo partido do presidente Bolsonaro, elegeu, só votou um para 100, 99. Mas é uma coisa dessa. Quer dizer que não houve a vinculação dela com... Não, ela foi candidata para cumprir esses dois pontos aí que eu te falei. E depois poder estar livre para fazer a campanha do irmão. Ela coordenou a campanha do irmão. E ela estava fazendo... Esses votos, esses 4 mil e poucos votos, foi de pessoas amigas dela que viram que ela era candidata, vão votar nela. Ela não fez campanha. A Mila não fez campanha. Ela não teve tempo de fazer campanha porque ela estava coordenando a campanha do irmão. Mas agora, embora... E não queria prejudicar o Alan. Não queria prejudicar, ou seja, chegava num lugar, não, no federal já tem, ótimo, vota no Alan, acabou. Obrigado aí, aquilo é a Gia Oliveira, está mandando ali um monte de recadinho. Dá pra gente ver. Só vou ver quando eu chegar em casa. Quando eu chegar em casa, eu vou dar uma olhada, tá? Mas tudo bem, obrigado pela sintonia. Eu já vi passando ali a Maria Grazete também lá de Boca City, Boca do Acre também, pessoal aí. Tá, agora deixa eu falar uma coisa para você. Aí nós temos em terceiro o Genilson, em quarto, você lembra quem foi? Em quarto para Senado? Sinto disso aqui entre em cadeia também. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pelo meu? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, vai falando aí. Vou enrolando aqui, né? Então, gente, ó, não levem em conta essa votação da Mila. A Mila só foi candidata para cumprir esses dois pontos aí que eu falei e ter tempo para coordenar a campanha do irmão. Quem por acaso o Alan foi eleito senador, sem ter comitê aqui, sem ter feito acordo com nenhum prefeito, com nenhum deputado estadual, com nenhum deputado federal. Ele fez uma campanha muito bonita, limpa. Deixa eu falar. Não, peraí, Profissão período. Eu tô professor. E tem outra aí parecido contigo? Pois é, eu tô achando que um plágio, não tem plagiando aí, não? Não, agora veja assim, essa situação toda. Pai, deve pra ter colocado hoje. Tá aqui, ó. Aqui, né? Adicionar, tá cancelando, né? Maria. Tá, pois é. Então eu vou dar falando pra você. Depois eu dou um jeito nisso aí. Ó, então o que acontece? De repente, você tem em quarto lugar, para Senado, quem foi? A Maísa? Foi a Maísa? Não, o Senado? Assim, não, a Wanda. Wanda Milani. Tá. Explicar. Teria uma candidatura garantida para federal, galga um passo maior para federal, aliás, para senador, e faz com que o filho dela entre para federal, foi bem votado, foi na suplência, mas ela não passou. Não é? Rapaz, mas não é estranho isso? Olha aqui, ó. Trocar o certo pelo duvidoso? Eu gosto muito da doutora Mas vamos analisar friamente. Eu gosto muito da doutora Wanda. Eu acho que ela. Trabalhei com ela no Ministério Público. Eu acho que ela é uma pessoa assim, fora. Extremamente ativa. Acima de qualquer suspeita, muito equipada. Mas ela deu uma marcada. Qual? Por que ela não buscou a reeleição? Pois é. E depois disso, por que ela procurou sair, ou seja, romper com o governo? Prejudicou ela mesma e prejudicou o filho. Porque o filho passou o tempo todo do lado do governo. Ele era do IMAC. Ele era presidente, ele era secretário de meio ambiente. Secretário de meio ambiente e de povos indígenas. Fez um excelente trabalho, foi um dos destaques da equipe. A gente tem que reconhecer isso. Tinha tudo para ser eleito. Aí, como é que alguns dias depois ele chega para pedir voto com outro candidato ao governo e tendo que fazer críticas ao governador? Perdeu o voto. Cuspido claro que comigo. Perdeu o voto, perdeu o espaço. O Acre não perdeu isso, não. Deixou claro nessa eleição. Tá. Aí, quinto lugar, quem foi? Tem gente te ligando aí. Se quiser atender, pode atender, né? Não, tranquilo. Aí, tipo assim, se você tiver quinto lugar, quem foi? Quinto lugar foi a professora Márcia. Márcia Bittar, né? Esposa do Márcio Bittar. Tá bom.
E aí nós tivemos aí o Sanderson em sexto. Sanderson Moura, né, que teve 2.700 votos. E o... Era em sétimo. E o oitavo, o Sanders. Dimas Sanders. 440 votos, por aí. Isso. Agora, digo assim, voltando para aquela questão. Questionou-se no início que o Alan Hicks saiu da convenção do União Brasil e foi para o palanque do governador no mesmo dia. Na mesma hora. Tirou foto direitinho e tal. E eu conversando com alguns advogados, eles disseram que uma foto dele ali já caracterizaria uma infidelidade partidária. Na mesma semana, ele andou com o Flaviano pelo interior do Acre e andou também com a Mara. Então, quer dizer, essa votação dele também, ele teve votação em todos os matizes, entendeu? Por ser jornalista, um cara simpático, um cara novo e tal, e ter feito uma atuação muito boa como deputado federal. Estou certo ou estou errado? Certinho. Fazer igual o senhorzinho Malta. Certinho, primeiro, o Alan é um jornalista, apresentador. É o dono da palavra. Ele tem uma boa oratória, é um cara sério, delicado, ele tem uma influência muito grande, ele é muito respeitado no meio evangélico, empresarial, dos empreendedores, junto aos evangélicos, ele é membro da igreja evangélica há muitos anos, é um cara respeitadíssimo. Casado, muito tempo, é um cara com conduta. Você sabe que teve gente que foi deputado aí e trocou a esposa pela metade. Exato. E aí a força da eleição dele era a esposa dele, o pessoal sabe que eu estou falando, ela era da Emater. Isso. E ele, né? E você sabia que tentaram fazer armação com ele na reta final da campanha? Chegaram a oferecer 200 mil para um homossexual assumir na campanha, publicamente, que teria tido um caso com ele. Não, cara, mas rolou isso também. Até que essa eleição foi. Aí o cara disse, isso não chegou. Isso não foi publicado. Não foi publicado na imprensa. Mas está registrado. Boletim de ocorrência, o cara disse, olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Isso, olha, 200 mil é 200 mil. 200 mil é 200 mil, né? Dá para te botar silicone, mudar todinho, né? Transformar tudo. Não, bem simplesmente honesto nesse mundo, ainda fez a denúncia. Claro que isso não ia pegar, sabe? Não ia pegar. Porque aquela velha história. Mas quando você se arvola a ser político, se você tiver amarrado no rabo, uma bomba de rasga-lata, no rabo de um gato, quando você tinha 5 anos e alguém explodiu e você foi filmado fazendo isso, vai cair na tua conta. Não tem jeito, não tem como. Mas aí você vê até onde chega a sanha de quem quer chegar ao poder. Mas agora antes da gente chegar esse fundo, né? Antes para a gente passar para a federal, eu queria citar 3 exemplos de candidaturas que se destacaram pela monetarização oficial e acredita-se também extraoficial. Por exemplo, nominando Fábio Rueda, irmão do presidente da União Brasil. Chegou aqui. Antônio Rueda. Fábio Rueda é o daqui. O Antônio Rueda é o presidente. Fábio Rueda é do Antônio para o Fábio, né? Então ele fez uma campanha. Eu vi fotos, imagens de uma das candidaturas dele lá no mesmo Borges. A gente que está acostumado com o evento, ali foi no mínimo 50 mil. Teve outro candidato também, da do SESI, que fez uma ali aquele buffet ali do Arco Bistor, também ficou mais ou menos desse nível. Né? Pessoas que investiram alto. O Sérgio Barros, né? Conhecido, deputado federal e tal também, fez uso do seu fundo partidário. E de repente, 3 candidaturas que a gente acharia que de uma hora para outra iriam bombar, né? O Rueda parece que ficou como suplente, o Sérgio Barros ficou bem atrás e o Zé Adriano também não ficou muito bem classificado não, né? E aí são partidos diferentes, né? O Rueda do União Brasil, o Adriano do PP e o outro do PSDB, o Sérgio Barros. PSDB. Então o PSDB ficou pensando. Agora vamos lá. Eu apostava mais no Adriano. Sérgio Barros não, eu vou dizer por quê. O Sérgio Barros é um excelente profissional, um cara do bem, um engenheiro, agrimensor. Antigamente conhecido como topógrafo. Isso. Mas isso aqui é bem além, né? É algo muito mais, tecnicamente muito superior. Mas assim, eu acho que ele perdeu-se no tempo, Sérgio Barros. Passou muito tempo longe. Passou muito tempo. Aí é difícil você fazer uma conexão desidrata, daqueles
que votaram nele em 98, quando ele foi mais votado, para essa turma agora. Ele não conseguiu fazer essa conexão de gerações. E aí deu outra. Deu uma falência. Pois é, agora vamos aqui para deputado federal, né? Começando com Socorro Nery, surpresa ou não? 25 mil e cacetada de votos. Para mim não foi surpresa. Surpresa ou não? O que ela fez? Vou dizer por que não foi surpresa. A Socorro Nery, eu a conheço desde 1989. 25.842 votos. Isso, 25.842 votos. Quase 26. Ela ainda muito jovem, ela comandou o DESU, Departamento de Ensino Substantivo. Você lembra o que aconteceu em 89? Você lembra? Lembra aquela prova com jornalistas para poder tirar? Reuniram aqui os melhores professores da USP, da Unicamp, da Universidade Federal do Acre. Ela, com a mãe dela, não era uma política de Estado, era coisa delas. Ela é de Tarauacá. É de Tarauacá. Ela, filha da deputada Adelaide Nery. As duas comandaram um trabalho aqui de combate ao analfabetismo que fizeram muito mais do que muitos estados aí estão fazendo. Esse trabalho dela foi reconhecido, ela foi presidente da IBA, ou seja, ela exerceu vários cargos, tanto no governo federal, no governo municipal e no governo estadual. Por onde ela passou, deixou a marca da competência na IBA, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na reitoria da UFAC, na pró-reitoria da UFAC, na vice-prefeitura, como prefeita. Aliás, ela foi a prefeita que teve os melhores indicadores econômicos e sociais aqui na capital. A Rio Branco estava entre as 3 melhores capitais em termos de gestão, de qualidade, e tinha uma aprovação muito boa e não foi reeleita. Mas o engraçado também é o seguinte: ela conseguiu, claro que com método de outros prefeitos anteriores, colocar todos os professores da prefeitura, da SEMI, com contratos efetivos. Ela acabou com a história dos provisórios. Contrato provisório, ela acabou. Então isso aí ela acabou. Então os 25 mil votos agora, me disseram que ela fechou com vários estaduais de outro, está subindo para caramba dele. Vários estaduais de vários partidos. Sim. Entendeu? Então o pessoal pedia voto para estadual, mas pedia voto para o diferenciado partidário. Então isso foi a grande. Além disso, Jorge Brau, pronto. Naquela outra vez, é o seguinte. Não, calma, passou. Aonde você estiver, meu amigo, eu não vou lembrar de você. Pronto, por aí. Porque sempre aparece alguém que me chama e nós éramos amigos. Você é. Aliás, vocês são. Até parecido. E são cruzeirenses também. Não, eu sou socialista, pô. Eu fui morar em Cruzeiro. Foi morar em Cruzeiro. E os irmãos dele. Você chegou aqui em que ano? Eu cheguei em 1980. Aí você foi para o Rio Grande do Sul? Eu fui direto. A minha esposa foi trabalhar no você me falou. No SEAC, né? Isso. Eu fui ser professor de educação física lá, no primeiro emprego de professor educativo. Depois você é educador físico? Cheguei de Fortaleza, apesar das 65 quilos, era barriga negativa. O problema era um óculos de garrafa que eu usava, que era cruel. Mas tipo assim, bacana. Joyce Side, quando você estiver nos protege das basinhas e da barriga de 65. Vamos lá. Nós dois, protege os dois, tá? Que a gente vai precisar. Vamos lá. Então, a Socorro, como prefeita, olha só o que ela fez. Ela conseguiu, como prefeita, ocupar apenas, veja bem, 42% dos cargos de comissão. Nunca vi isso. Você poderia chegar a 100% em eleição? Muitos chegariam a 200%. Ela conseguiu só 42%, ou seja, mais da metade dos cargos em comissão, em plena campanha, não foram preenchidos. Que é mais ainda, ela deixou 64 milhões de reais em caixa. Eu lembro. Saneado. Peraí, eu estava lá. Eu trabalhei na assessoria da Socorro Nery, a convite da Socorro Camelo. Trabalhei em outubro, novembro, dezembro. Tá? Eu digo uma coisa para você: o prefeito Tião Bocalon recebeu todas as finanças da prefeitura em dia, encadernado em 101 volumes, que foram entregues pessoalmente para a assessoria dela, depois do processo de transição. O senhor prefeito, o senhor lembra disso, né? Ele admitiu isso. Quando eu vou entrevistando, o senhor, eu vou perguntar isso. Ele admitiu isso. Estou tentando uma agenda com ele, porque assim, eu vi, estava lá, 101 volumes, aqueles volumes bem grandão, tal, e com a chancela do Tribunal de Contas. Tudo aprovadinho, certinho, e tinha só dinheiro, tinha dinheiro em caixa para vários projetos. Tinha um projeto aprovado que o dinheiro estava chegando e ela conseguiu fazer tudo isso. Né? Mas infelizmente a população nunca na história de Rio Branco o prefeito conseguiu encontrar a prefeitura desse jeito e ficar em terceiro lugar.
que em primeiro lugar foi Bocalhão, em segundo lugar foi Blanco e ela ficou em terceiro. Traduzindo o popular, ela perdeu para ela mesma, né? A população não entendeu. Agora veja bem. Segundo lugar vem Meire Serafim, com quantos votos aí, meu? Meire Serafim. Sena Madureira, tá? Do União Brasil. Meu amigo Fred, aquele abraço. Eita, mais gente. 21.285 votos. A gente mandando os parabéns ali. Quando chega aquela luzinha vermelha, ele é os parabéns, tá? Aí dá problema. Maravilha. Pois é. Obrigado. Meire Serafim, conte a história dela. Vice, mulher do prefeito de Segundo mandato, não? É atual deputada. É deputada estadual. Deputada estadual mais votada, deputada estadual mais votada em 2018. Aí já chega agora, essa deu pulo certo. Ficou em segundo lugar agora para lugar, né? Beleza. Aliás, o prefeito de Sena Madureira, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Mazinho Serafim é o cara. Ele brigou, voltou. Ele e o ex-prefeito dele. Brigou, voltou. Mas agora está no governo. Eu lembro até de uma. Tem mais ainda? Não, eu tenho até de uma situação lá na MAC, que estava o Gladson, o Bocalhão no meio e o Mazinho Serafim aqui. Então ele levantou e eu digo, se o Bocalhão não está ali, e como diz os grandes repórteres policiais, iriam haver de fato. Sim. Né? Mas ainda bem que tinha irritado. Porque mais ainda ele pegou o vice-prefeito dele, lançou o candidato e o elegeu também. Quem? O vice-prefeito dele está na relação aqui dos deputados estaduais. Eu não lembro aqui agora, é um do PL, vai falando aí que a gente vai. Pois é, aí está. Em terceiro temos o Coronel Ulisses, que juntamente com o Minoro e com o Sérgio Barros foram os três que o pessoal lançou aqui no PSTB. Né? O Coronel Ulisses era do União Brasil, né? Sim. O Coronel Ulisses teve, deixa eu ver aqui, 21.075 votos, quase 85%, né? O Coronel Ulisses foi eleito do União. O Coronel Ulisses, a base dele seria o pessoal das empresas de segurança, a ZIP, aquelas outras empresas. E o pessoal da segurança pública. Polícia Militar também. Mas tinha muitos coronéis, tinha coronéis, mas só que ele tinha muitos coronéis. Me falaram que ele, por conta da estrutura que ele montou de segurança pública, né, tinha deixado algumas pessoas assim fora do sistema, mas aí não foi comprovada a rejeição dele aqui não. Quarto lugar, esse aqui, o Washington aqui durante outra transmissão falou que seria uma grande surpresa, Zezinho Barbaria. Para mim não foi surpresa. 19.958 votos. Não foi surpresa. Ele foi prefeito de Porto Walter, né? Um excelente prefeito. Porto Walter. Foi da MAC. Presidente da MAC. Situação do município do Acre, né? É engraçado, ele era da mesma diretoria da Socorro Neto, da MAC. Os dois foram eleitos. Beleza, maravilha. E era do MDB, viu? Aí o MDB disse, sabe o quê? Para ele e para o Roberto Duarte, olha, vocês estão liberados. Não chegou a expulsar, mas disse, vocês estão liberados. Fique à vontade, né? Vá onde você quiser, né? Olha o que aconteceu. O Roberto Duarte é deputado e ele também. Pois olha aí, o MDB ficou sem representante. Gerlen Diniz, deputado estadual, deu um passo correto, 19.580 votos. A atuação do Gerlen na Assembleia era uma atuação morna, uma atuação ativa. Excelente. A situação. Ele é um excelente deputado. A situação tanto do ponto de vista legislativo, muitos projetos parlamentar, quanto do ponto de vista político. Muito bom. Foi líder do governo. Sabe articular? É um cara inteligentíssimo. Tanto que. Sabe por que ele lançou a candidatura dele? Ninguém falou isso ainda. Ele lançou a candidatura dele a deputado federal, sabe para quê? Para atrapalhar bem o Serafim. Ele chamou o irmão e disse, olha, você vai disputar... Mas ele é de Sena também, não? Ele é de Sena. Ele disse, sabe o que? Ele disse... Briga de quintal. Ali é uma briga entre ele e o Mazinho Serafim. Sempre. Sabe aquela história da Blitz lá? Sei. Tem tudo a ver com ele. Ele vai ficar com raiva de mim por causa disso. Vamos lá. Não, se ficar, dois motivos. Fica e desfica. Eu digo logo assim. Então deixa eu contar aqui. Ele disse o seguinte, eu imaginei que ele falou assim, olha, chamou o irmão e disse, olha, você disputa a reeleição, que é para a gente ficar com o mandato da família, e eu vou ser candidato a deputado federal, não para ganhar a eleição, mas para atrapalhar bem o Serafim. Os planos do prefeito. Sabe o que aconteceu? Bom pela colada. Sabe o que aconteceu? Os dois foram eleitos. Agora vão se degladiar em Brasília. Ele não conseguiu evitar a vitória da Meire Serafim, a mulher do prefeito. Mas foi atrás dela. Foi deputado. Agora, Eduardo Veloso entrou na suplência do Márcio Pittar. Ainda é senador, viu? Ele hoje é senador. Senador. Entrou 16.680 votos.
teve o auxílio do União Brasil, né? União Brasil. Quando a União Brasil foi grande, a União Brasil arriscou ele em cima dos votos minutos. Né? Foi. Mas ele teve mérito também, né? Filho do Paulo Veloso. É um cara assim, ó, é dono do hospital de Olhos do Arco. E até mudou cliente. Mudou já, viu? É o hospital Veloso. Filho do pai dele está vivo, tá? Está vivo, está nativo ainda, só que agora. Antes ele era filho do agora o Paulo Veloso. Antes ele era filho do Paulo Veloso, né? Agora ele é o pai dele. O Paulo Veloso é o pai dele. Bacana. E também temos aqui uma conhecida do pessoal, esposa do Câmara, lá de Manaus, deputado federal. Antônia Lúcia volta com 18.280 votos. Antônia Lúcia não foi eleita em 2018? Eleito pelos. O que seria esse QP? Coeficiente partidário? Coeficiente. Porra, acertei. Coeficiente partidário. Então tá lá, tem a TV, tem a rádio. Por que coeficiente partidário, gente? Eu vou explicar por quê, rapidinho. Ela não está entre as 8 mais votadas, mas vai pela sobra. Mas chamou. Teve candidato aí, mais votado que ela, no caso do Minoru Quimpara, mas o partido não teve legenda, saiu fora e ela entrou. Um exemplo, ela é Eduardo Veloso. Uma coisa clássica disso, você exemplo do meu nome é Enéas. O Enéas foi eleito deputado federal com 5 milhões e não sei quantos mil votos. Sim. Ele arrastou um cara do Rio de Janeiro e que esse candidato de São Paulo, só para preencher a ficha, o cara teve 180 votos e conseguiu ser deputado federal, para ter uma força da... Agora existe aqui o coeficiente partidário eleito pela média. Agora, por último, fechando o pacote, temos aí Roberto Duarte. Eu conversei com ele uma vez, expondo para o professor Perigo, ele me disse que não interessava para ele a eleição para deputado estadual, porque ele achava que ele tinha feito o papel dele, ele queria galgar um espaço superior. Na época, eu achei assim meio, digamos assim, não é que seja pretensioso, porque o sonho da pessoa é um sonho, mas tipo assim, ele chegou no momento que ele disse, olha, é isso, e deu certo, né? A renovação em 100%, Léo de Brito ficou fora, Flaviano ficou fora, Perpétua ficou fora, e aí mais gente, quer dizer, é uma boa essa renovação toda, ou você acha que de repente, tirando aqui a Antônia Lúcia, o pessoal que vai chegar lá, apesar de ter experiência no parlamento estadual, não tem experiência no parlamento federal. Nunca esteve lá. Pois é, agora seguindo o exemplo, na época da Marina, sim. A Marina chegou junto com a Benedita, né? E o Sade, companheiros, é o seguinte, nós estamos aqui no Senado, recebemos vocês de braços abertos, mas aqui nós somos uma família, então nós temos apoio de vocês, no nosso projeto, e nós vamos também apoiar os projetos de vocês. E mandou a pessoa agora para casa. A Marina, na época, tinha uma assessoria muito boa, durante o mandato dela. Na outra reunião, o Sade chegou e disse, olha, agora vamos conversar mais sério. A Marina disse, tudo bem, presidente, mas toma aqui os 6 projetinhos para o senhor olhar. A Marina já empurrou 6 projetos, enquanto a Benedita ficou. Aí o que aconteceu? Os 6 projetos da Marina foram aprovados pelo Senado. Uma mão lavou a outra e as duas arrumam o cabelo. Sim. Bastante interessante isso aí, né? Olha, no caso, para fazer justiça aqui, a Perpétua até que ela arranjou votos, né, para ser eleita. Elegeu Evaldo Magalhães. Perpétua e Jéssica Salles. Ocorre que os partidos dela, né, as coligações, né, o MDB e o PCdoB, que estavam nessa federação com o PT e o PV, não obtiveram voto legítimo. Para poder chegar no pessoal. Então elas acabaram ficando fora. Mas para ser justo também com a Perpétua, eu ideologicamente não concordo por nada, praticamente por nada com o que ela defende, mas isso não me dá o direito de dizer que ela não é uma boa deputada. É uma boa deputada assim, raçuda, é trabalhadora. Negócio lá do soldado da borracha. Sim, ali tem muita coisa. Ali tem muitos dedos. Tem. Não é só por isso, não. Ali tem muito. Quase fake news ali. Mas deixa pra lá. Mas ela é raçuda, ela é trabalhadora, ela é dedicada. Certo. Eu acho que não foi uma boa a reeleição dela. Eu acho. Olha, eu não penso. Tranquilo. Bem diferente dela. As opiniões aqui são liberadas. Se você se sentiu ofendido, não precisa entrar de resposta, pelo amor de Deus, só ligar 9966-0055 e falamos normalmente por telefone e agendamos uma live com você, onde você estiver, a hora que você quiser. Então eu acho que o Acre perdeu com a não reeleição da GES, do Flaviano da Perpétua. Beleza, olha só, tem mais parabéns ali, ó.
O negócio está bom demais. Mas vamos dar boas-vindas aos novos deputados. Vamos apostar neles. Que sejam emendas parlamentares direcionadas ao nosso Estado, que alguém cuide da nossa Universidade Federal do Acre, era o papel que o Léo de Brito fazia, trazendo verbas, né? Fazendo com que as pessoas... e outros que entraram, os vereadores que deram um passo certo, e agora você pode revisar, daqui a 2 anos nós temos grandes surpresas. Agora vamos para governador. Rapidinho, no geral aqui, sem citar nome para eu ouvir, ninguém fica com raiva de mim. 80% dos deputados federais são qualificados e vão dar uma qualidade a mais nessa nossa bancada federal. Pode ter certeza. Agora pode ter certeza. Agora você me deixou na sinuca de bico. Eu estou olhando os 8 aqui. Você falou 80%, né? 80%. Mais de 80%. Eu estou procurando os 2 aqui que não são classificados. Não, eu vou apontar para aqui. Você não fala. Não. Você promete não falar? Está aqui. Vige! No fundo, só isso mesmo. O resto... Então dá mais 90%. 90%, tá beleza. Mas 95%. Mas aí vai aprender, não vai? Vai aprender porque é muito humilde. Mas também vai ter aquele cabo lá que vai estar assim, né? Sim. As aulas sairão do leito. Claro. Pode ter certeza. Quase que eu entreguei o povo aqui. Vamos lá, meu amigo, governador. Agora veja bem. 9 candidatos. No primeiro momento, a saída do Lira Chapuri. O que você achou do movimento que foi feito com relação ao PMN para tirar o Lira Chapuri da situação? Eu entrevistei, foi uma manobra normal em época de eleição, né? Eu acredito que ele, até desculpa, Lira, se acreditou muito, né? E nadou em mar de assim, ó, muitas traíras. Olha, que me perdoe o Lira Chapuri e o meu amigo Antônio Kleber, que saiu uma candidatura no Senado. Foi. Agora, como que o Kleber queria ser candidato ao Senado se ele era assessor, é assessor da senadora Marília Gomes? Eu posso levar isso a sério? Com todo respeito, Kleber, você é meu amigo, mas, você forçou a barra aí, meu amigo. Forçou a amizade. Pois é, aí já... E o Lira Chapuri, eu acho que fizeram um favor a ele. Foi. Rapaz, aqui para nós, eu vou abrir o jogo aqui, com todo respeito. Nós precisamos mudar essa reforma política partidária que tem que acontecer. Vou dizer para ti. Você sabe o que é preciso para o cara ser presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre? Você é amigo do aqui? Não. Só para ser candidato. Não, para ser candidato da Federação. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que ter assinatura de pelo menos 5 clubes. 5 clubes. Senão você não é candidato. Os Estados Unidos, sabia que os Estados Unidos têm mais partidos do que o Brasil? O Brasil tem 35 partidos legalizados. Mas quem voga lá, Peraí, republicano e vou chegar lá. O Brasil tem 35 partidos, 37 partidos legalizados, mais 37 em fase de legalização. O presidente da República que vai tomar posse em janeiro, seja Jair Bolsonaro ou Lula, vai ter que negociar com dezenas de partidos. Isso complica. E ninguém governa sozinho. Exato. Nos Estados Unidos são mais de 180 partidos, só que só 2 podem apresentar candidatos à presidência da República. E tem que ser assim. Rapaz, o excesso de democracia vira anarquia. Aqui para nós, com todo respeito ao David Hall, qual foi a votação do David Hall? 745 votos. Não dá para se eleger presidente de bairro. Mas veja, não dá para se eleger síndico de prédio aqui, de quinta categoria. Com todo respeito, não dá. Mas deixa eu defender aqui. Não dá. Aí o excesso de democracia. Não, eu vou defender pelo seguinte. O ato de vocês... E o Araná está contra que é meu amigo. O ato de você se candidatar a qualquer cargo é inerente do sonho de cada um. Agora, eu falei o Davi contra 6 Golias. Entendeu? Eu vou levar dessa eleição o exemplo de por que aquela situação do debate. Sim. Mas ele já fez, eu acredito que eu até conversando com ele, falei, David, é o seguinte, eu vou te dar uma dica. Opa, foi mal, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu não estou bebendo, né? Eu vou te dar uma dica de quem já está aqui no ar há muito tempo. Está bebendo, quem escorregou foi você. Não, pois é, mas é porque eu fui levantar para tirar aqui. Eu tenho no meu aplicativo a Bíblia Sagrada, certo? Eu digo que é coisa do capeta, quando eu estou aqui fazendo a live, e aparece, Jorge Brau, você tem que orar. Aí quando aparece ali,
eu tenho que me levantar daqui e esperar um pouquinho para poder clicar no xizinho sem acabar com a minha live. Mas isso é o capeta querendo que eu desinstale. Não vou desinstalar. Seu capeta, não adianta. Eu não vou desinstalar, entendeu? Tudo bem, falei direto com o capeta. Pois é. Agora, veja bem, essa situação toda, essa composição da chapa para governo, Jorge Viana, eu não sei se sou senador, que farei eu? Serei eu governador? Não, o povo pediu para eu ser. Cara, ficou uma coisa assim. Pô, ele chegou ao ponto de dizer, sabe o quê? Não posso ser candidato ao governo. Diga ao povo que fico. Sim, ele chegou ao ponto de dizer que, argumentar que não podia ser candidato ao governo porque não tinha plano, não deu tempo de fazer o plano. Aí eu digo, bom, eu tenho um plano de 98 para a vida melhorar, não foi executado, 40 mil casas populares, 20 mil empregos. Só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Saúde de primeiro mundo, segurança com tolerância zero, tá aqui. Ctrl-C, Ctrl-V, pois é. Aí o Márcio Bittar, não, eu estou saindo só para assessorar a... Mas foi, no caso do Márcio foi. Cara, eu vou te No caso do Márcio foi. Desculpa as assessorias, tá? Eu acho que o cara entrou como franco atirador. Não, o Márcio. Porque ele tem 4 anos ainda de respaldo como senador. Não, mas o Márcio pode ajudar essa poderíamos fazer uma... Mas também tem razão. Você também tem razão. Poderíamos fazer uma revolução. Sim. Por exemplo, além do Petecão, saiu para Federal. Não conseguiu. Volta para a Câmara. Não tem problema. Tranquilo, quer dizer, aliás, houve uma confusão ontem na Casa Amarela. Na Casa Amarela? Qual quebrou o porra? Eu vi uma confusão, foi ali em frente ao terceiro DP. Ali onde tinha uma certa barraca branca, entendeu? Também. O que era laranja ficou vermelho. Pelo menos o vídeo que eu recebi, o que eu vi que eu recebi. Que é isso? Eu vi navalha! Falando isso aí, canalha. Pilantra! Ou vou dizer pilantra, né? Pilintra para não dizer pilantra. Desculpa Zé Pilintra aí, tá? Pela brincadeira, quer dizer, foi um negócio sério. Vamos lá. Gladson Cameli foi. Sim. Continue. Gladson Cameli foi lá no debate, bateram, massacraram, mudando de carne. Tinha uma hora que ele, tranquilamente rindo. Aí, o debate do Rio Branco, eu fiquei preocupado. Tinha hora que ele ficava olhando pro cara, senhor. Proximidade dos candidatos, cara. Ali era um cotovelo, era cotovelado. Foi uma coisa assim, bem, né? Assim, um debate aconchegante, entendeu? Mas o objetivo era esse. Não, eu sei, mas lá pra lá. Só babando aqui, né? Apostando o tempo para ser morrer. Aí o que acontece? Aí o governador foi para lá. Pesquisa vai, pesquisa vem. Eu mamãe mandaram uma pesquisa, o meu amigo, eu não vou dizer o nome dele, uma dessa, acho que nem voltou de Manacapuru ainda. O Gladson com 28 e o Jorge com 25. Aí eu digo, não, aí o pior é que ele mandou o registro, o TSE mandou eu procurar, eu não fui nem atrás disso. Entendeu? Segundo o meu amigo professor Mastros, que já não está mais em nós, Brau, quer fazer pesquisa? Quer que dê o Lula, vai fazer pesquisa na UFAC. Quer que dê o Bolsonaro, vai fazer pesquisa na OAB. Exatamente. Pronto. É por minha amostragem, você tem como fazer isso aí. Agora o pessoal está brincando muito. Quer dar um candidato de esquerda, vai pesquisar na penitenciária ou na UFAC. Na UFAC, pronto. Então o que acontece? Vamos lá. Aí, de repente, de uma hora para outra... Quer mais ainda, vamos apimentar aqui? Quer dar uma pesquisa bem lá em cima, assim, 100% do pessoal da esquerda? Vai pesquisar ali no pessoal da Noia. Cuba, Nicarágua, coisa. Agora olha só. Ali atrás Rio Branco. O Gladson tomou o cardenalzinho dele, morreu o outro ficou tranquilinho, rindo pra caramba, um monte de papel. O professor Nilson surpreendeu porque ele é educador, o cara da academia, conhece, tem projeto. Na outra ponta, a Mara foi treinada para ser a Pitbull, não, a Lessie virou Pitbull, sabe, bater todo mundo, até 2 direitos de resposta pro pessoal. Aí você organiza, aí do lado de cá, você tinha o Márcio Bittar, para mim, ele ia pro tardezinho, lembrou do debate e entrou lá. Por que pro tardezinho? Não, porque ele estava todo boy. Não, mas ele entrou só, mas tipo assim, para debate para o governador do sou boy. Aí o Jorge Viana lá, gente, eu não fiz, mas eu vou fazer, gente. Olha, é o seguinte, eu preciso que você me eu vou mais tempo. Aí, agora o mais engraçado foi o Petecão pedindo desculpa. Olha, gente, quero pedir desculpa por eu ter elegido o Gladson. Quando o Gladson fala no negócio depois de ter eleito, que o Petecão, a Mara e o Márcio que está ajudaram a eleger ele, quer dizer, deve ter feito algumas exigências além do que o governador podia ceder, criaram bem sim, não me fazem pegar nojo, saíram, né? E aí pegaram aquela tradicional bosta. Então, veja bem, a diferença entre o Jorge Viana, com toda a sua verba, com todos os seus
esquerdistas de raiz, Sim. pegar 138 mil votos no lombo, Sim. eu acho que exterminou de uma vez por outra a questão da Frente Popular. Ou a Frente Popular faz alguma coisa, ou o vermelho aqui vai ficar por conta do Edvaldo. Estou certo ou estou errado? Não botou um alvejante assim, não? Peça em extinção, Edvaldo. Mas quando botaram alvejante assim nele... A questão do Jorge Viana, eu sempre falei para alguns colegas jornalistas, eu falei para você também, que o Jorge Viana, para mim, nunca foi um líder político, ele sempre foi um bom gestor, diferente. Pegava carona, não tinha... Porque fazer campanha, contando dinheiro, em cima de uma estrutura invejada, até eu, me deu uma estrutura que o Jorge teve em 98, dada uma beijada pelo prefeitura. E em 2002, ele já no poder, e eu também deslancho. E elegeram o Binho. O Binho era um técnico, eles viram na balada tão forte. Então é o seguinte, a primeira vez que o Jorge Viana é chamado para uma prova de fogo, ele fracassou. Aliás, se você analisar bem, ele já fracassou em 2018, quando perdeu a eleição com o irmão no governo e o Marcos Alexandre na prefeitura de Rio Branco, e 5 prefeitos pedindo voto para ele. E a maioria na Câmara e na Assembleia. Ele conseguiu perder a eleição para o Márcio Bittar, que até então não tinha nem apoio de ninguém, não tinha estrutura financeira, não tinha nada, não tinha fundo partidário, não tinha. Aí mais uma vez eu digo, o Franco é tirador. Chegou naquela época lá e o pessoal não aguentava mais o PT e botou o Márcio Bittar. Não, acho que isso é narrativa. O Márcio Bittar ganhou com mérito. Naquela época. Evidentemente que ele ganhou com o apoio do governador Gladys Camilo, mas o Márcio foi muito inteligente. Quando peitou o Jorge Viana, ele me chamou para a briga. O Jorge Viana defendendo Lula. E o Márcio disse, olha, você quer defender Lula? Então vamos lá. Você quer defender ladrão? Vamos lá. E ele foi para a briga. E aí, quando ele defendia o Lula, o Márcio defendia o Bolsonaro. Enquanto ele defendia casamento de homem com mulher e tal, e tudo mais, questão de gênero, a liberação da maconha, do aborto, o Márcio defendia os valores éticos e morais. Meu amigo Damião Viana está ligando agora. Damião Viana já eu ligo para você. Está assistindo a gente com certeza. Damião, é o seguinte, não dá para falar agora, eu estou aqui numa live com o Professor Perigo, aquele abraço. Lá no Facebook também. Ele está no Facebook e no Instagram também. Facebook e Instagram, vai lá nos sintonize lá e nos prestigie com a audiência. Já eu ligo para você. Damião Viana é um amigo de longa data, é do jornalismo da Difusora Criança. Eu entrevistei. Onde você trabalhou também? Trabalhei 5 anos. Sua marca registrada. Jorge Brau para o Gente Debate. Aliás, você é um multimídia. Muito obrigado. Quase um bom brigo. Você é multimídia. Muito obrigado. Multimídia. Agora vamos lá. Voltando lá para falar do Jorge Viana. Eu acho que... Então a primeira prova de fogo que ele teve, a segunda, ele fracassou. E eu falei, eu sempre dou esse exemplo, eu acho que eu falei aqui na vez passada. O pai repita. O padeiro aqui em Bujari, a 28 quilômetros de Rio Branco, ele foi prefeito de Bujari por 2 mandatos, depois ficou 8 anos longe do poder, voltou por outro partido, porque o MDB não queria mais ele, voltou por outro partido, voltou pelo PDT, enfrentou um candidato apoiado. Aqui estava no comando e o outro apoiado pelo governo, que é o Viana. E ganhou a eleição. Na boa. Para mim, esse pode dizer, eu sou líder político. Agora, repito, fazer campanha contando dinheiro é muito fácil, meu amigo. O diário oficial na mão e a caneta na outra. E essa eleição, segundo o amigo meu que é contador, ele disse que oficialmente, pelos dados do TSE, chegaram em torno de 45 milhões aqui no estado. Isso oficialmente, né? Pelas vias paralelas, a gente vai para o Jorge, eu acho que ninguém falou isso aqui, mas de 90 para cá, a eleição no ar, de 90 para cá, a eleição no ar foi decidida por Cruzeiro do Sul, pelos barões do Cruzeiro do Sul. César Messias? Os barões, não, César Messias não é barão. Mas não era Não, eu digo os barões. Os ricos do agro não estão em Rio Branco. Estão em Cruzeiro do Sul. Abraão Cândido, José Santos e Alfonso Coutinho. Então eles determinam quem vai ganhar e quem vai perder. E aí eles decidiram que o Gladys Cameli, longe do poder, ele já seria naturalmente candidato forte. Não apenas pelo carisma dele, não apenas por isso, mas pelo apoio que ele tem de lá de todos. E se ele trabalhar bem esses 4 anos sem pandemia, ele vai ter o dedo para indicar o seu sucessor.
que não necessariamente deverá ser com vice ou outra coisa que apareça. Não necessariamente. Em terceiro lugar, nós tivemos... Aliás, ele deu um aceno diretamente para a prefeita de Socorro Nélio. Ele quer que a prefeita se consolide, se aproxime ainda mais do PP, para ser o candidato, se enturme ali. Aí. Ele quer isso. Hoje é porque ele diz o seguinte, sabe o que é? Hoje é dia 4 de outubro e nós já estamos aqui fazendo a previsão isso é modo de para daqui a 4 anos. Isso é modo de jornalista. Socorro Nélio ser chamada pelo governador Gladson para ser a candidata a governo aqui no estado. Ele é muito Olha grato. bem, quem viver verá. Ele é muito grato ao Socorro Nélio, primeiro por ela ter restabelecido a ordem moral na Secretaria de Educação. Sabe o que ela faz? Ela, por princípio, ela não conversa com você se você for fornecedor ou se você tiver algum negócio com a Secretaria. Ela não conversa. Não é por boçalidade, não é por estrelismo. Salvaguarda. Evitar. Isso, agora é o seguinte, ó, os fornecedores da prefeitura, os prestadores de serviço, são unânimes em afirmar. Dependendo da data da entrega do produto, você recebia antes de 30 dias. Beleza. Não tinha problema. Isso deixou muita gente satisfeita. Tá, terceiro lugar, Mara Rocha. Apesar do sobrenome, teve 40 e poucos mil votos e tal. E de repente chega no terceiro lugar, deixando para trás 2 senadores, né? Aí a gente vê, eu te digo o seguinte, o Petecão eu acho que foi o cara que botou mais o bloco na rua, depois do Gladys. Depois do Gladys não tinha mais visibilidade. Eu vi ali, na Baixada, da Marilda Gouveia até as 4 Bocas, mais de 500 pessoas dos dois lados com bandeira. Tá? Aí eu vi ali da Secretaria da Educação até o Teatro Barracão também. Então, nas minhas andanças por aí, eu ando de moto o dia inteiro para trabalho. Então, eu vi muito isso. Tá? Então, tipo assim, a Mara, eu não vi uma carreata da Mara, eu não presenciei. Pode ter acontecido, mas eu não sei. Então, a Mara chegou com 40 e 45 mil votos. E deixa o Petecão. A votação que ela obteve como deputada federal. E deixa o Petecão com 25 mil votos. Eu só para acrescentar, o Ciro Gomes. Na última, assim, do Heródoto Barbeiro, na última eleição, o Ciro Gomes teve 13 milhões para presidente. Agora ele teve 3 milhões. Então, quer dizer, a explicação: bateu na esquerda, voltou, bateu para a direita, flertou com a esquerda, flertou com a direita e ninguém sabia para onde é que o homem ia. Aí a Simone Tebet tem mais votos do que ele, quase 1,5 milhão de votos, quer dizer. Mas tem 2 explicações aí. Primeiro que ele, como você falou, sabe aquela dança do molejo? Vai para a esquerda, vai para a direita. Essa dubiedade deixou ele lá embaixo. Então, você nem quer e a Simone Tebet foi a força ainda do ex-PSDB. Deixou de existir já. O PSDB se acaba nessa eleição, ele morre abraçado com o MDB. Só o Luiz Gonzaga que chegou lá. Só o Luiz Gonzaga chegou lá, né? De pau e pedra, chutando no vento. Agora, Petecão. Como fica o Petecão agora? Quer dizer, chora um olho e remela o outro para ser governador. Essa lapimbochada que ele pegou, minhas saudações ao meu amigo Montana, aquele choro copioso tocou meu coração. Eu fiquei com vontade de chegar até você para calentá-lo. Que aquela lágrima assim. Primeiro ele começou a chorar uma lágrima só do olho esquerdo. Eu disse, meu Deus do céu, essa é a pior lágrima que ela desce sozinha. É a lágrima solitária. Peito. Aí, por onde é que o Petecão vai? Embarca para Brasília, fica por lá um tempão, e aí, para onde o Petecão vai agora? Limpar o estado, tentar fazer alguma coisa de barro. Eu acho que na próxima eleição para presidente, para governador ele entra. Eu acho que não entra não. Duvido. A lapimbochada foi muito grande. Tá, vamos lá. Petecão. Eu gostei de Petecão, é uma pessoa que eu estimo muito, é meu amigo. Frequento a casa espontâneo. Dele. Frequento a casa dele. É um cara que eu não ligo para ele para ir à casa dele. Eu vou, eu tenho amigos da liberdade. Mas assim, eu acho que ele fez os cálculos errados. Calculou de forma que ele já está calculando as 2 eleições erradas, que ele calculou para vereador também e deu errado os que ele botou a mão, tá? Eu acho que ele empolgou-se com a eleição do Bocarão. Talvez ninguém falou nisso. Que ele foi eu tenho uma força. Sim, talvez ninguém falou isso.
E aí eu vou inverter aqui as bolas. Você sabe por que o Bocalão ganhou essa eleição? Na sua opinião, por quê? Rapaz, eu te digo uma coisa, a rejeição da Socorro Nery por conta da população por causa do PT foi um fator que contribuiu bastante. E o Bocalão era aquela pessoa que já vinha 6 eleições insistindo, entendeu? Então, como diria na faculdade, ele entrou por decurso de prazo, entendeu? De tanto o pessoal não votar nele, não. Teve isso também. Vamos dar essa chance. Não, você é feliz. Você... 6 balsas. Bom, você entendeu? tocou no assunto. Teve assim também. Teve. Esse dado foi importante, ou seja, tentou demais, agora. Mas não foi só isso. Talvez não tenha sido isso fator. Mas contribuiu, primordial. Ajudou sim. A coisa é a seguinte, com relação à região da Socorro. Você conhece Socorro, o bairro da mesma data que eu conheci. Com certeza. Socorro era de qual partido você a conhecia? Rapaz, ela não era do PT não, acho que ela era do PP, não era? MDB. Era do MDB. Foi o candidato a vereador em 92 pelo MDB. Capitaneado pelo Flaviano. Sim. Então ela viveu a juventude dela no MDB. O MDB nunca foi esquerda aqui. Foi no nível nacional, em alguns casos. Aqui sempre foi direito. Aliás, foi o único partido que nunca se rendeu ao PT. Até o PT já se rendeu, você não sabe disso. O MDB nunca se rendeu. Aí botaram na cabeça do eleitor que a Socorro era de esquerda. Ela pagou um preço, pagou um pato, né? Por uma coisa que ela não tinha nada a ver. Ela nunca foi de esquerda. Rotularam ela e ela caiu. A Socorro nunca foi de esquerda. É evidente que ela nunca foi de extrema direita. Não é. Também nunca foi de esquerda. Mas ela pagou esse preço por ser de esquerda e aumentou a rejeição dela. Outro detalhe, e aí sim, na minha opinião, não sou o dono da verdade, esse foi o ponto crucial, foi decisivo. Tá. Você, eu vou responder aqui, você como secretário de Estado do governo do PP, vai ajudar seu amigo Antônio Muniz, que é do PSB, ou José de Souza, que é do seu partido? Responda. Rapaz, apesar da amizade, o partido. Fala mais alto. O partido cobra. Você tem que ajudar tudo do partido. Então não dá. E o governador tentou. Aí quando ele viu que não dava, mas ele também não forçou a barra. Ou seja, resumindo, a Socorro Nery, que disputou a reeleição, pagou o ônus por ser apoiada pelo governador e não teve um bônus. O bônus foi para o Bocalão. Exatamente. Agora vamos lá. Márcio Bittar, votação para vereador. E aí, Márcio Bittar vai para onde? Volta para Brasília, fica lá e tal. Quando voltar agora, nas próximas eleições para vereador, que deve vir para apoiar alguém, tu acha que ainda consegue ressuscitar essa. Não, o Márcio Bittar continua vivo. Conversei com o governador, ele vai manter contato, está mantendo contato com todos eles, com o Márcio Bittar, com o Alan, já conta com o Alan. O Alan nunca esteve distante do governador. Ele afastou-se agora automaticamente porque por causa da presença do Ney ali. Eu acho que o Ney sempre foi um estranho no avião. Eu acho que a escolha do líder da bancada, que deve ser feita depois da posse deles, vai influenciar muito. Você fala do líder da bancada, líder da bancada federal? Federal. Não, eles chamam o coordenador da bancada. É o coordenador da bancada, por exemplo. Porque, ó, nós temos aí a Socorro Nery, a mais votada. Normalmente o líder é o presidente do Senado. Normalmente o coordenador é um senador, normalmente. Então vai ser o Alan. Muito provável. Porque o Petecão já foi e o Márcio Bittar já foi até relator do orçamento geral da União. Né? Então, beleza. Aí como é que fica? O Márcio Bittar falou, né? O professor Nilson foi uma experiência boa, provavelmente volta como vereador na próxima. E o David Hall também, o professor Nilson teve 1.400 e poucos votos, né? Agora, tipo assim, agora voltando para o lado da limpeza. Cândido Bistengue foi. Mas ele do Cândido Bistengue? Cândido Rocha foi. Antes não, mas deixa eu fechar o pacote. Cândido Rocha foi. Cândido Viana foi. Cândido Bistengue foi. O Bistengue não precisa ter para mim foi uma surpresa a não reeleição do Bistengue. Pois é. Eu acho que ele merecia, eu acho que a Assembleia vai perder muito. Mas não vou dizer, mas é o que eu estou dizendo. Às vezes, a própria, como é que eu vou te dizer, a insistência, porque, por exemplo, dos todos os clãs mais fortes que eu já falei, o Santiago, os 3 níveis, e não foram reeleitos, o pessoal que foi reeleito foi muito bom. Pois os outros 2 não tiveram
O Elcio foi eleito também. Mas houve um período aí que eles passaram 8 anos. Foi, O Carlinhos da Câmara, o Univon na Câmara Federal e o Santiago. Pois é, tiveram 2 mandatos. Então no terceiro mandato desgastou, como o pessoal costuma dizer agora, desidratou. Tudo passa, né? Mas tudo tranquilo. Agora veja bem, eu, conversando com um amigo meu que é do esquerda, eu disse, olha, eu acho que o PT tem que aposentar o Cesário, que teve 2.000, não sei quantos votos lá, dar aposentadinha também no Carioca, né? Algumas pessoas assim, meio que já representam o lado farolístico do PT, faz o que o Jorge Viana fez. Quando o Jorge Viana entrou na prefeitura pela primeira vez, ele pegou todos os líderes sindicais e jogou no governo, para ganhar bem, para sair daquele atoleiro. Então todos os sindicatos ficaram acéfalos, sem nenhuma situação. Então agora eu acho que é o momento do pessoal reunir, né, tirar a fogueira da vaidade, apagar, botar a sandália da humildade e começar a pensar em novas lideranças futuras para poder trabalhar na próxima eleição, não, mas na próxima eleição para deputado, porque é o seguinte, aquele menino do DCE, o brilhante, né, trabalhando no SEB, esqueço o nome dele, alguma coisa brilhante, um branquinho, louro, cabelo meio vermelhinho e tal. Aquele menino é uma liderança estudantil, então aquele menino podia ser aproveitado, né, já que tem aquelas ideias. E faz um treinamento por 6 meses, o pessoal começa a ver a ótica. Eu acho que o pessoal vai precisar dissecar não só essa eleição aqui, como também a eleição do primeiro mandato do Cláudio, dar uma dissecada, né, ver onde foi os erros e os acertos, para poder não cometer o mesmo erro. Porque quem eu vi na convenção do PT são os PTs raiz, entendeu? E alguns Nutelinha ali do lado, né? Então acho que é hora de começar a trabalhar também com os PT raiz. Por exemplo, muitos professores candidatados, o professor de França, o professor Marquinho, não foram, a Rosana Nascimento, mais uma vez entrou na onda do Petecão e foi para Federal e não vingou, não sei quantos votos ela teve. Eu acho que a Rosana. A Rosana teve 7 mil e poucos votos. Dessa vez agora. Com todo respeito ao senador Sérgio Presidencial, a Rosana continua na base ali. Estadual. Ela ajudou a eleger o governador da Cidade. Ela fica ali, hoje ela seria deputada federal. Mas optou por caminho que não levaram a nada. Né? Pois é, mas gente, olha, eu agradeço mais uma vez a vocês participarem, depois eu prometo que eu vou ver todo mundo que estava aí e vou responder de um por um. Ontem eu fiz uma live meio assim, com a minha pouca experiência em política, só há 40 anos, aqui deve ter bem mais que isso. Então, tipo assim, a gente trouxe um nível aqui para aquele que convive diretamente com essa questão política pudesse fazer essas observações, essas colocações. A gente lembra o seguinte, nós somos jornalistas e nós estamos comunicando a você algumas coisas que você não viu durante o pleito, né? Algumas situações que você não conviveu em outros pleitos, né? Mas o mais importante, eu não concordo que o jornalista seja o quarto poder. Eu acho que o jornalista ele tem o poder de jogar na sua mente o que acontece e você que está nos assistindo tem que fazer o seu real sentido de valor, utilizando seu livre-arbítrio, utilizando suas concepções. E mais uma vez, eu reafirmo que na frente do Muniz, não existe, gente, a possibilidade de fraude na urna eleitoral. A minha sessão é a 770 lá no Mário da Oliveira. Eu, Jorge Brau, sou presidente da urna eleitoral, participo há 4 ou 5 eleições de todo o processo. Como presidente da urna eleitoral, que é a primeira vez, a gente é responsável pelo deslaque da urna, pela retirada da mídia eletrônica, pela entrega e a velocidade que você entrega para o pessoal do turno. E eu, inclusive, tenho até comigo um boletim. Deixa eu ver se está aqui a minha mochila. Eu concordo em parte com você. Não, peraí, eu tenho aqui. Mas eu digo que ela não é auditável, então é muito complicado. Não, agora veja só, eu tenho aqui na minha bolsa, eu vou até mostrar para vocês, mostrar como é a volta. Isso aqui é o boletim de urna. Isso aqui é o resumo que nós tiramos aqui, não vou abrir todo, tá? Esse é o resumo de urna que a gente tira em 6 cópias. Uma cópia para cada fiscal de partido lá. Nós mandamos uma cópia dentro do nosso material para o TRE e o presidente. Com licença aqui, tá? Com isso aqui, sabe? Tá. Através disso aqui você é capaz de você fazer uma apuração paralela em 10 minutos. Não, eu vou falar para você.
Em toda zona litoral existem 3 fiscais. Tá? E o que acontece? Quando a gente tira isso aqui, eles pegam os números, geralmente de presidente e governador, e emitem através de telefone para os seus planos bases, onde existe uma apuração variada. Então, por que o pessoal sabe, bem antes, eu trabalhei em campanhas, Brau, vamos para casa que a gente perdeu. Brau, pode comemorar que a gente ganhou. 2 ou 3 horas antes do pessoal colocar. Claro que no proporcional, a gente demora mais tempo. Demora. Né? Então eu estou lá junto com nossos amigos lá, eu tenho 4 mesárias e a gente, o presidente de Minas, geralmente é homem, para poder até manter a integridade das duas, e também eu vejo algumas questões de uma crítica que eu faço. Eu acho que a lei seca, ela ficou muito próximo do começo da lei seca. Às 11 horas da noite era cessado, isso oficialmente, oficialmente. Então ele comprou 4 caixas de cerveja e veio para casa. Bebeu até 3 horas da manhã, acordou, já chegou lá, teve um caso na minha sessão do indivíduo que ele chegou lá, já estava tumultuando na fila. Quando ele entrou, ele tinha um rapaz que Você trabalhou com a sessão? Na 770 de Maria Oliveira. Então o rapaz estava com dificuldade de digitar lá. Você viu esse dinheiro que ele estava lá? O cara virou assim, bora meu irmão, você está com dificuldade, tecla branca dele, como é que é, meu amigo? Você não pode se pronunciar aqui então, você tem que ficar calado. Como é que é? Você tem que calar. Se você tivesse enfim na minha ordem da mesa, você está querendo interferir no direito que você tem. Você se cale, se você não se calar, eu vou chamar aqui o fiscal aqui e o reforço da polícia militar. A minha estava dizendo assim, não, quem fazer isso? A gente tem vontade de ser grande com essa cara de o cara foi lá, bom, outra vez foi as crianças. Eu fico todo tempo na fila, nós criamos um fluxo lá, que foi bacana, porque nós éramos a fila 4 vezes, sabe? Pelo fluxo nós criamos. Aí de uma hora para outra, eu peguei 2 senhoras que estavam no final da fila com crianças pequenas. Botei, a mulher, Sara, só que faltava. Eu estou aqui com meu filho e não entra meu filho. Aí eu olhei para ela e falei, senhora, não estou vendo seu filho. Ah, ele está correndo ali. Eu disse, senhora, é impossível ver que ele não é seu filho. Pega ele lá, bota o seu braço, que não esteja só naquele. Olha só a cara dele, eu só tenho essa. A senhora tem 2 caras? Não, só tem uma, quer dizer, a gente tem até que brincar, meu irmão. Rapidinho, 3 pontos rapidinhos aqui. Primeiro, pesquisa. O Datafolha, que ainda é o maior credibilidade. O que menos erra. Não, o que mais erra. O que mais erra. É o que tem maior credibilidade, o que mais erra. Vou dizer por quê. Sábado à noite, 50% para Lula, 36% Bolsonaro. Menos de 24 horas no dia seguinte, Bolsonaro 43%, Lula 45%. O que fez ele ganhar tantos pontos? Quem fez de madrugada? Que é isso? É por isso que hoje vai ser instalado uma CPI e o ministro da Justiça mandou investigar. Parabéns ali, olha lá. Mandou investigar. Obrigado. Todos parabéns ali. Muito obrigado. Outro ponto. Nós, jornalistas. Eu tenho muitos amigos jornalistas. Adoro meus amigos. Independente de ideologia política. Independente de qualquer coisa. Amo todos eles. Agora, e a gente sabe que 90% são esquerdistas, né? Talvez nós fomos exceções aqui. Só que os esquerdistas, os jornalistas esquerdistas lá, eles adoram cargos do governo do direito. Dá para entender isso? Mano? Meu amigo quer ser esquerdista, então seja esquerdista, faça como eu, que sou social-liberal, liberal, conservador assumido. Eu nunca peguei cargo no governo de direito. Já me ofereceram, eu disse, muito obrigado, eu não quero. Mas não quero. Deixa eu falar com você. Uma vez o cara estava falando o seguinte: existe uma diferença muito grande. Tonho Alves teve Tonho Alves, eu tiro o chapéu para ele. Tiro o chapéu para ele. Nada, eu tiro o Altino. Não, o Altino. O Altino não. É o nosso. O Altino está nessa relação aí. O Altino é o nosso blogueiro com 1 milhão de acessos, mas. Deixa pra lá. Pois me disseram o seguinte: o Altino eu tiro o chapéu. Não, o Altino. Tira o chapéu. Não, minto. Muito obrigado pela correção. O Antônio Alves. Foi o Antônio Alves, meu xará. Para esse eu tiro o chapéu. O Altino não vê. Para esse eu tiro o chapéu. Então, vermelho com isso. Antônio Alves. Eu sei até por onde ele entrou. Pode deixar pra lá. Pois é. Vamos lá. Altino, continua teu amigo, tá? Dá pra gente cumprir com o negócio aí. Olha só como é que a situação funciona. Era um evento da ABERT, Associação Brasileira de Rádio e TVs. E era transmitido online, aquela coisa toda.
nós ficamos no auditório da Biblioteca Pública. Então foi um evento que não foi divulgado. Só o jornalista o Aldino também estava lá. E o Toninho Alves falou o seguinte, que o governo estava fazendo um grande desserviço aos nossos jornalistas. Porque o jornalista passava 4 anos na faculdade com aquele vício de investigar, não sei o que, não sei o que. Sai da faculdade, o governo dá um emprego de 7, 8 mil reais. Para ser assessor de imprensa. Não, para virar chapa branca, para entrar no chapão. Aí o cara vai, chapão. Perde o vício, perde o libido de ir atrás. Perde o contato com o jornalismo. Geral e fica só ali, né? Papai, mamãe mandou, papai, mamãe mandou. Aí o que acontece? No final dessas contas, o governo usa por 4 anos, depois joga fora o bagaço da laranja, o rapaz não consegue um emprego de 7 mil. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seu blog e vai ficar na base do quem dá mais. Dinheiro na mão, calcinha no chão, dinheiro não viu, calcinha subiu. Então você tira, o Alves disse não com essas palavras. Mas ele tem razão. Mas ele entendeu. Então você fica complicado, porque você tem que ter. Hoje em dia nós temos uma turma que vem da faculdade que não teve o nosso jornalismo romântico daquela época. Então, tipo assim, eu acho que o novo sempre vence. Mas se o novo tiver a humildade de chegar pra gente e procurar saber quem foi Zé Leite, quem foi Chico Boca, quem foi Elcio Martins, quem é Elcio Martins, procurar mexer. Outro que eu tiro o chapéu, Elcio Martins, jornalista de esquerda assumido e nunca quis cargo no governo de direita. Para esse eu tiro o chapéu. Então eu quero agradecer a você que está aí quase 1 hora e 40 minutos com a gente. Eu acredito que a gente dissecou essa eleição aí, né? E ainda tem mais coisa pela frente. Eu acho que até as bolsas de aposta de Nova York, de Tóquio, estão extremamente estremecidas, porque hoje os principais cientistas políticos do Brasil, jornalistas, eu não queria ser professor de história, até que no futuro explicar isso. Porque o que vai acontecer daqui para frente, faca na caveira, dedo no olho, chute na canela, vai acontecer tudo, porque tanto um já esteve lá, como o outro está. Então o bolo continua. Você fala aí do presidente? O bolo continua. Aliás, hoje foi um dia importante para o presidente Bolsonaro. O bolo continua mesmo. Sabe por quê? Agora eu fiquei feliz. O Lula disse que só vai visitar. Companheiros, eu só vou visitar os estados que tem segundo turno. Já estamos fora. Hoje foi um dia positivo já para o Bolsonaro, fora, sabia? Entendeu? Ele teve apoio hoje do Rodrigo Garcia, Minas Gerais, o governador de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. Quer dizer, os Pode decidir a parada aí. Os 3 maiores colégios eleitorais. Se você permite em 30 segundos, eu já espero que o pessoal do Nordeste, né, ficam todos vermelhos, espero que o pessoal do Nordeste dê uma pensada, tipo assim, eu vou repetir uma coisa que eu li no Facebook. Você tem, isso é opinião minha, estava lá no Facebook, eu curti. Você compra um carro, você coloca lá. Você vai na sua casa, você coloca 3 trancas, alarme e coloca cerca de 5 no teu, né? Aí você vai na rua, você anda de um carro, tanto teu revólver, pode de arma para poder se defender na malandragem. Aí você vai na urna eleitoral para votar no. Não vou falar o nome que é para não me processarem, tá entendendo? Então é complicado, tem erro e tem acerto. Agora veja bem. Eu posso falar aqui? Só um pouquinho. Posso falar? Pode. Governo Gladys para os próximos 4 anos. O que você acha que vai acontecer? Fala a sua resposta. Rapidinho, eu estou doido para ser processado. Eu de 111 processos. Você vai votar em ladrão, pô? Você é ladrão? Não, então por que você vota em ladrão? Pois é, ele que falou. Sem brincadeira, eu fico muito triste em saber que os nossos jornalistas encaram isso com maior autoridade. Eu só discuto alguma coisa com o Lula, sobre o Lula, se antes, depois de dizer o seguinte: nós vamos falar de alguém que é um ladrão. Pronto, aí vamos falar. Ex-presidiário. Ex-presidiário. Mas outra volta 30 segundos. Vários digitais de influência foram candidatos, homens e mulheres. Algum foi eleito? Mas digital influência não influencia porra nenhuma. Não influencia. O cara não influencia nem no namorado, nem na namorada. O cara tem 5 primas, tem 2 vizinhas, aí bota o corte de cabelo, aí diz, não, eu estou influenciando. Agora eu quero só fazer uma correção, eu tenho que falar com o David Hall e ele disse. Hoje em dia, a imprensa
explora muitas coisas. Eu vi em várias matérias, Parabéns por ter dado espaço aqui para o David Raab. dois candidatos que tiveram 0 votos. Significa dizer o quê? Que eles não votaram nem nele, né? Então a imprensa explorou isso. Eu fui procurar saber quem eram os cidadãos. Um cidadão e uma cidadã do Agir. Aí imediatamente liguei para o David Raab. Ele disse: Brau, essas pessoas desistiram da candidatura, só não foram sacramentar a desistência. Então eles ficaram lá e eles votaram em outras pessoas. Então isso justifica, de fato, também para a imprensa, né? Agora, 30 segundos para você se despedir, e vai ter outros momentos que você vai vir, porque você é uma mente brilhante, uma mente privilegiada. Sempre que está aqui o nosso bate-papo flui com naturalidade, a gente tem mais ou menos a mesma ideia de jornalismo, né? Claro. E a gente só espera que no dia 30 não faça do seu voto uma arma, porque a vítima pode ser você. Eu lhe peço encarecidamente. Fique à vontade. Muito obrigado, Brau, muito obrigado a você que esteve conosco aí. Olha, Muito obrigado ali, pela audiência. Maria. Se por acaso eu falei alguma coisa aqui que algumas pessoas se sentiram ofendidas, não tem direito não de leve ligar para em mim. conta, porque não foi por querer. É só ligar para mim. Depois de 35 anos de profissão, eu aprendi uma coisa. Isso é Eu verdade. não posso mais construir inimizades. Se alguém se sentiu ofendido com uma coisa que eu escrevi, ou alguma coisa que eu falei, me procure, que eu vou pedir perdão sem nenhum problema. Não tenho problema com isso. Dá um direito de resposta na hora. Nem dá direito de resposta. Eu não tenho direito de ofender ninguém. Beleza. Ó, Muito obrigado a todos pela audiência. professor Profissão Perigo, live número 113 do Corujos Beer, aqui no Parabéns pela audiência. Paraty. Meu irmão, Seu caso. é igual no Super E muito obrigado pela oportunidade também. Terceira vez, vai ter a quarta, vai ter a quinta. E sempre que a gente quiser esclarecer, todos os dias esse rapaz está na TV Cultura, canal 8. TV Rio Branco Cultura. TV Branco Cultura, lá no canal 8.1. Entrevista da tarde, tá? É sempre uma boa conversa, ele fala sobre tudo. Inclusive na quarta-feira, na própria TV Cultura, temos nosso amigo Adalberto Queiroz, que faz um programa Mais Cultura, também muito interessante, né? E eu estou lá agora ao lado do Alexandre Fonseca, num espaço que não há. Muito bem. Se você Que precisar, bom, você procura lá. vai engrandecendo a nossa TV. Teve a festa do Luiz Teodoro agora. Ô, dia Brau, 30, evidentemente que a TV Rio Branco pode até não ser mais assistida, mas é a mais amada. Você sabia que tem gente que marca agenda entrevista em outras emissoras e vai para lá? Você acredita nisso? É impressionante isso. Uma das Muito coisas- obrigado de coração. Não trabalhei na TV Gazeta, tenho vários amigos lá, Gabriel Rota, o pessoal lá do departamento comercial, vários jornalistas, amigos meus lá. Também me dou muito bem lá, Gabriel Rota, Catarino, mas a Roberto, mais tudo tranquilo. meus E amigos. o importante é isso, a gente sempre falou o seguinte, que a TV Gazeta teve uma postura boa com relação à TV Real. Sim. Agradeço por isso lá, foi 2 horas e 40 minutos. Ela foi mais democrática, né? Mas o debate da voga mesmo, ou da TV Cultura. Um beijo no seu coração, um abraço à Prefeitura Municipal de Rio Branco, ao IEL, meu amigo lá da Pimenta IEL e do Açafrão. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, falar no número 114, trazendo sempre um bom papo, uma boa entrevista. E as nossas lives que nós fazemos as individuais, a gente faz sempre uma mixer das notícias do dia, sempre colocando um pouco de humor na sua vida. Mais vale sorrir do que chorar. Claro. Motivo para chorar a gente tem muito. A gente quer que você sorria e nem se alegre. Irmão, muito obrigado, valeu. E eu vou dar uma desligadinha aqui. Qualquer coisa a gente volta em outra oportunidade.